Nunes, na central técnica Jorge Brum, na coordenação da central o Davis Rodrigues. Tá coordenando o Turtle ou tá com aquelas dancinhas ainda? Estranha aquela dança do nosso querido Tartaruga Ninja, o Davis Rodrigues, o coordenador da central técnica. A equipe que está na linha de frente, aqui na mesa de áudio, aqui no estúdio tem a Ana Carolina Aguiar, o Cristiano Oliveira tá em home office, o Carlos Guimarães se calçou, o Davis Rodrigues veio ali, que não era ele. Carlos Guimarães em home, Gutierrez Sanches está na sala de videoconferências aqui da Rádio Guaíba, ele está gravando uma entrevista no sistema virtual com o presidente Alessandro Barcelos, o Orestes Andrade está em home e o Luiz Magno está em home. Então, Ana, hoje é tudo com a gente, vamos deixar eles falando bem pouquinho, vamos nós aqui. Mas eu tô por equipamento, viu? Então tu tá habilitado a falar bastante. Não tem retorno, delay, não tem nada? Tem delay. Não tem nada, como é que eu tô chegando aí? Perfeitamente. Poxa. Eu tô só me ouvindo no retorno alto de vocês, mas aí eu me viro, tranquilo. Tem alguma coisa errada. Eu aqui quase não ouço Guimarães, viu? Mas é uma situação ser observada na estação terrena. Eu ouço todo mundo bem, me ouço agora não me ouço mais. O David está ajustando lá, fica tranquilo. Bem baixinho, que é no retorno realimentado pelo estúdio, algo normal, que em qualquer jogo a gente tem, mas agora tô de boas, viu? Mas tô ouvindo todo mundo bem. Gostam do Davis Rodrigues. Trabalho fenomenal de Davis Rodrigues. Tudo equalizado. Inclusive, filas para autógrafos à porta do edifício Hudson quando o Davis Rodrigues sai para o almoço. Ela dancinha? Ele já é recebido de manhã cedo quando ele chega por populares, aqui ao redor da região central de Porto Alegre, onde se localiza a Rádio Guaíba. O Davis é um dos caras da equipe que é recebido por populares em manifestações calorosas na portaria do Correio do Povo. Tem outros colegas que já passaram por isso também. Aliás, Zé, é o estrelato, né? Você é uma das pessoas que atingiu o estrelato, mas aquela pergunta que não pode ser esquecida hoje, dia 29. Rolou? A expectativa continua reinando e grande. Bem, gente. Dia 29, a tua mega da virada é dia 29, né? Fala real. Vem cá, eu fiz uma fezinha na mega da virada, guris. Vocês viram ali o que dá pra fazer com aquela graninha? Eu já perdi, eu acho que uns 3 carros jogando na Mega Sena e nunca ganhei, viu? Quem sabe agora chegou o momento. Mas não te entrega porque o outro dia... Não, vamos entregar. Eu sou um apostador compulsivo, você sabe disso, eu não posso ver uma aposta que eu tô lá. Vale pra futebol. Vem cá, tia, estão tocando um troço aqui no retorno, tia. Sei lá, esfregando um microfone na roupa, lá sei o que é. Tem um chiadinho aí. Mas eu gosto de apostar e na Mega Sena eu aposto sempre. Eu já jogo, Zé, eu jogo sempre pela internet. A loteria tem essa facilidade. E eu já vou de 7 números sempre, viu? 7, é? Eu nunca passo dos 5. 7 números. Não, 5 não pode. Não, dos 6, aliás. E nunca saio dos mesmos. São sempre os mesmos 6 números. Eu vario sempre. Mas eu jogo em 7 números que aí, pelo virtual, a aposta dá R$31. Daí. Sempre isso. Tá gastando bem, hein, Cristiano? Eu não... Mas é o mínimo pelo virtual, né? Tem o virtual é no mínimo R$30. Eu poderia fazer ou vários jogos de 6 ou em outras loterias, enfim, outros jogos, a dupla Sena, a Quina, enfim. Mas eu vou na Mega Sena sempre. E eu não jogo, porque não pode, mas tem vários amigos que jogam no jogo do bicho também. Tá feia a coisa, cara. Estão passando um rasteiro. Nós vamos ter que tirar o Orestes do ar, então, porque tá muito ruim, tá dando muita interferência. E acaba nos impedindo de continuar com os demais no mesmo... Eles estão todos na mesma sala? Vamos ver se a gente consegue organizar o meu padrinho lá pra... Oliveira, Orestes e eu numa, o Carlos noutra e vocês aí no estúdio, nosso Guti em local avançado. A Vivian tava acabando de me dizer isso, ele tá ainda na entrevista com o presidente, né? Onde é que tá o Gutierrez, Magno? Na sala de videoconferências. Antes da coletiva vai ter um pronunciamento, né? O Gutierrez tá dizendo aqui no nosso grupo interno que começou. Áudio aí? Fala, presidente. Os comunicados oficiais e hoje estamos aqui para anunciar a composição diretiva do Departamento de Futebol Profissional
dentro de um contexto de um modelo de transição que difere de todos os outros momentos que a gente passou, uma vez que estamos enfrentando esta pandemia desde o mês de março e agora numa transição em meio à disputa de um campeonato, ou melhor, na reta final de um campeonato brasileiro. Uma temporada que não terminou e que se encerrará no final de fevereiro. Nossa ideia é, a partir do anúncio da apresentação que faremos hoje, trabalhar já com a realidade de planejamento do Departamento de Futebol Profissional para este final de temporada, evidentemente, com 11 jogos que restam, com uma comissão técnica confirmada a sua permanência desde a data de ontem, a partir também da decisão do nosso Conselho de Gestão eleito e da atual comissão técnica que, capitaneada pelo Abel, prontamente atendeu o nosso pedido, e tenho certeza que este é o caminho para que a gente possa disputar ainda o título do Brasileiro e buscar dentro desta fase final do campeonato a classificação também para a Libertadores. Isto faz parte do contexto do ano de 2021 já. Isto é um importante momento do ano de 2021. E desta forma que a gente anuncia, então, aqui comigo, João Patrício Hermann, que será o novo vice-presidente de futebol a partir da nossa posse no dia 4 de janeiro. Responsabilidade, como a gente havia falado em todos os momentos dessa caminhada que nos trouxe até essa condição de presidente eleito, um departamento de futebol alinhado com um projeto que vai trabalhar muito, sim, o uso das categorias de base, o uso da ciência de dados, um projeto que vem trazer para o internacional, buscar ao internacional as conquistas, as vitórias, os títulos e uma nova forma de gestão. E o João Patrício participou desse processo, ele tem conhecimento disso, é um conselheiro integrado a isto, né? E que traz consigo também DNA vencedor, né? Com o seu pai tendo sido presidente importante da história do Esporte Clube Internacional, ele que é conselheiro completando 30 anos, né? E tendo uma dedicação ininterrupta de trabalhos ao internacional, goza da confiança de todos os vice-presidentes e o presidente do Conselho de Gestão, e eu tenho certeza que vai nos ajudar a fazer essa transição de modelo, de departamento de futebol, de trabalho em cima desses valores e desses pilares que a gente vem trabalhando. E temos plena confiança no trabalho do João Patrício, um colorado que já demonstrou isso para todos que o conhecem de mais perto, para aqueles que não conhecem, o conhecerão na forma de trabalhar, na forma sincera, na transparência e principalmente na forma agregadora, que será fundamental para que os nossos profissionais exerçam as suas funções aqui no Departamento de Futebol Profissional. Junto com o João Patrício, né, nós anunciamos e vamos apresentar na semana que vem a contratação do executivo Paulo Brax. Ele será o diretor executivo a partir de janeiro de 2021, 39 anos, advogado, pós-graduado em Direito Desportivo, formação de Gestão do Futebol pela CBF, Gestão Técnica pela Universidade de Futebol, é professor da CBF Academy e esteve nas últimas 3 temporadas no América Mineiro, começou como executivo das categorias de base, assumiu o time principal em maio de 2019, hoje o América é semifinalista da Copa do Brasil, vice-líder da Série B. Trabalhou ainda de 2014 a 2017 na Federação Mineira como diretor de competições e no Superior Tribunal de Justiça Esportiva de 2008 a 2014 como auditor. Profissional que nós conhecemos ao longo dessa caminhada, tivemos um contato bastante intenso, buscamos informações e temos certeza que vai nos ajudar muito nessa nova caminhada e como já tínhamos
O próprio Rodrigo já tinha em outro momento comunicado a vocês. A gente agradeceu o trabalho. O Rodrigo, um excelente profissional, trabalhei com ele aqui, tenho excelentes referências e tenho certeza que o Rodrigo deixa aqui um importante legado, um importante trabalho, né? E a gente agora segue para um novo momento com algumas mudanças importantes que deverão acontecer e que se traduzirão aí em ações que poderão ser observadas no cotidiano, no dia a dia, e que eu tenho certeza somarão também para o Esporte Clube Internacional. É um novo ciclo que se inicia e a gente espera um ciclo vitorioso, um ciclo vencedor. Eu agradeço a atenção de vocês, vou passar de imediato a palavra ao João Patrício, desde já agradecendo a ele pelo aceite do convite, pela lealdade, pela parceria e também pela capacidade que o João já demonstrou ao longo dos anos participando da vida política e de gestão do Internacional em outras funções, e agora nesta função importante do futebol. Tenho certeza, João, tu vai fazer um grande trabalho conosco aí. Eu quero agradecer demais a tua parceria, a tua lealdade e o teu aceite para uma missão que eu sei que é bastante difícil, mas que vai nos trazer, sem dúvida nenhuma, resultados e vai nos dar muito prazer no final de podermos comemorar aí vitórias e títulos. Bom, passo a palavra. Vamos acompanhar então um pouco da fala do novo vice de futebol do Internacional, João Patrício Herman. Bom dia a todos e todas. Obrigado, presidente Alessandro. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês. É um momento muito importante na minha história dentro do clube, um momento muito importante, eu acho, nessa transição. Acho que o clube mostra a maturidade adquirida, né? Nesse momento, nesse estágio. É uma transição importante, diferente, né, das que ocorreram em outros momentos. Eu acho que o clube passou por uma eleição extremamente difícil e eu acho que a gente tem que harmonizar as coisas e termos paz entre os colorados, né? Se me permite, antes de abrir para a imprensa, aí eu fiz um pequeno escrito meu, pessoal, hoje pela manhã, e quero dividir com vocês, né? E depois vou me colocar à disposição para as perguntas, questionamentos e o que vier. Minha vida sempre foi dentro do Internacional. Desde o berço vem a paixão pelo nosso Colorado. Meu pai circulou pelas bem mais variadas áreas do clube. De porteiro do Eucaliptus a presidente campeão brasileiro, 1975. É daí que vem a minha inspiração. É daí que vem a paixão pelo Internacional. Há muitos anos trabalho pelo clube, há muitos anos me inspiro em dirigentes que passaram por aqui. Tenho muito amor e paixão por este clube. Também já contribuí em diversas áreas aqui no clube. Tenho a satisfação de ser um conselheiro há 32 anos. Né? Eu sou sócio desde o dia que eu nasci. Eu ainda tenho o diploma do dia que eu nasci. Isso me deixa muito, muito honrado. Tá? E eu queria aqui, de coração, agradecer ao presidente Alessandro, ao seu conselho de gestão, que de forma unânime me fizeram o convite, há cerca de 10 dias atrás, para dar continuidade, para implementar um projeto de gestão, a qual foi vencedor na última eleição. Eu me sinto extremamente preparado para assumir essa função, né, porque é um projeto que realça o papel do profissionalismo no clube, né, baseado na ciência de dados e o maior aproveitamento da nossa categoria de base, nosso celeiro de asas. Sei, presidente, do tamanho do desafio, sei do tamanho da responsabilidade de estar vice-presidente de futebol. Nada será feito sozinho aqui no clube. Atribuirei, confiarei nos profissionais do futebol. Cada área terá suas decisões, né, óbvio, mas sempre respaldado no plano de gestão. Cabe a mim, como vice-presidente, estar aqui para dar para todas as áreas do clube, do futebol, as melhores condições de trabalho para que sejam desenvolvidos as melhores práticas, né, não só no futebol profissional masculino, como na base, como no feminino. Tenho confiança, fé, que a gente fará uma grande jornada, com responsabilidade, conhecimento, trabalho e, acima de tudo, muita humildade. Se isso é uma coisa que eu posso trazer para essa gestão, realmente é a humildade. A torcida colorada confiou no senhor, presidente.
e a nós o comando desse clube nesse momento. E tenho certeza que a gente não vai decepcionar a torcida, o associado. Quero muito que ao término dessa caminhada a torcida tenha orgulho do que nós fizemos, presidente. E é por isso que nós estamos aqui, e é isso que nós vamos buscar incessantemente. Muito obrigado, eu estou à disposição. Agora vai começar a sessão de perguntas, a entrevista coletiva propriamente. Demos uma demonstração para o ouvinte que está acompanhando a abertura do nosso Ganhando o Jogo, do básico desse momento de entrevistas que estão sendo concedidas lá no Beira-Rio pelos dirigentes do Internacional, pelo presidente Alessandro Barcelos e pelo vice anunciado agora, João Patrício Herman. Pelo vice, não está lá, mas também foi anunciado o Paulo Brax, né, executivo de futebol. Então, na verdade, 2 anúncios, o vice de futebol, João Patrício Herman, e o Paulo Brax como executivo de futebol. Tem 2 coisas que me chamaram a atenção, tá? Se fosse na política convencional, nós chamaríamos de promessa de campanha. E eu acho que na política do Inter dá para usar o mesmo termo também, promessa de campanha. 2 promessas muito fortes do Alessandro Barcelos, eu diria até que foi o norte da campanha do Alessandro Barcelos e que hoje ele voltou a repetir, inclusive com o João Patrício Herman também fazendo uso desses termos. E é algo que a gente com o tempo vai poder cobrar, porque promessa de campanha se cobra depois. E tomara que ele consiga cumprir, porque são promessas, para seguir esse termo, um tanto interessantes. A primeira delas é o uso, ele chegou a usar o termo usar muito as categorias de base. E a outra promessa muito forte que hoje foi repetida é o uso da ciência de dados. Para que é a ciência de dados? Para você otimizar os seus resultados no futebol, ou seja, não fazer contratações por achismo, não contratar o Cristiano Oliveira porque o Zé Aldo indicou, não, isso não existe, não contratar o Gutierrez Sanches porque o Luiz Magno indicou, não, isso não existe, é fazer essas contratações com base em ciência de dados. O que é que esse jogador faz? O que o algoritmo representa? Para onde é que ele vai? O que ele faz? Ele dá certo nesse modelo? Nesse esquema ele funciona? Por que chega em tal parte do campo ele faz isso, não faz aquilo? Isso a ciência de dados vai te dar. Então tomara que ele cumpra essas promessas de campanha que hoje ele voltou a repetir, que é de fato modernizar uma gestão de futebol no Inter, que é algo que o Inter precisa há muito tempo, e o Alessandro Barcelos está prometendo isso de uma forma bastante incisiva. Tomara que ele consiga cumprir. Ainda não há uma explicação mais detalhada de como será feita a transição, mas isso fatalmente será agora abordado na entrevista coletiva e nós vamos, ao longo do programa e também durante o dia, recuperar isso para o ouvinte da Rádio Guaíba. Carlos Guimarães. Uma sugestão, põe um pouquinho na coletiva aí, porque depois eu quero falar do Paulo Brax, por favor, e que eu queria ouvir algumas respostas até para ter um pouquinho mais de subsídio para saber o que o Inter, me parece um início promissor, mas não sei se os colegas se opõem a isso, só de ouvir um pouquinho mais. Vamos ouvir então, vamos ouvir. Obrigado. Situação mais difícil, alguma turbulência, né, nessa jornada, mas eu vou estar à disposição aqui do Conselho de Gestão para que a gente consiga exercer de uma forma tranquila, com paz, né, porque a gente tem um vestiário e gerir pessoas não é uma situação fácil e a gente conhece já há bastante tempo como é que isso funciona. Em relação à tua pergunta, não tem nada em relação ao Guinha Azul, foi um grande atleta internacional, eu não sei de onde é que surgiu isso. O Paulo vai ter oportunidade de conversar com você sobre outras situações, isso aí com certeza vai estar no guarda-chuva do Paulo, preenchimento dessa vaga aí, mas o Guinha Azul não existe nada em relação a ele. João Patrício, tudo bem? Bom dia. Acho que legal te ver aí nesse cargo aí, pelo tempo que a gente te conhece também, né, no Internacional. Diz uma coisa, o Miguel Ángel Ramírez, já é possível falar nele como novo treinador do Internacional e termina um brasileiro, 4 dias depois tem um gauchão. Como é que vai fazer isso? Né? Vocês já planejaram isso? De que maneira vão encarar uma competição 4 dias depois de terminar uma outra? Calma, André. Calma. Tudo bom, André? Calma. Tudo com calma. É um ano atípico, é um ano de pandemia, é um ano que as coisas estão totalmente diferentes no nosso calendário. Nós temos um calendário importante até dia 24 de fevereiro e a gente vai cumprir isso com muita maestria. Eu já tive a oportunidade de conversar com os atletas. O Abel
conversou bastante conosco na viagem, conversamos com o Abel ontem de novo. O Abel está inserido no processo, está inserido no trabalho até dia 24 de fevereiro. Deixa a nova gestão assumir com tranquilidade. Nós vamos ter aí 54 dias para que a nova gestão implemente o seu trabalho, o seu planejamento. Novos vice-presidentes virão, né? E as coisas vão acontecer de uma forma adequada dentro do ritmo do clube. É óbvio que a gente sabe que algumas rupturas serão feitas e estão sendo feitas. Dia 2 de janeiro a gente tem treino, já vamos estar aqui, né? Já como vice-presidente indicado. Mas vamos com calma, não tem nada em relação a mais ninguém, apenas a confirmação do Paulo Brax, a confirmação do Abel Braga. Nós temos 11 jogos aí para buscar uma classificação para Libertadores ou alguma coisinha um pouco maior, né? Mas vamos devagarzinho. A gente tem um jogo dia 7 já contra o Ceará e a gente vai focar muito nesse jogo, buscar fazer os 3 pontos para subir um pouquinho mais na tabela. Vamos com muito devagar e com muita tranquilidade, porque o foco é realmente esse brasileiro e a gente vai disputar lá em cima, você pode ter certeza, até o último jogo. Olá, bom dia, João. Eu gostaria de saber, vocês, tu e o presidente Alessandro Barcelos começaram essa coletiva falando um pouquinho da transição diferenciada. Eu gostaria de saber especificamente como vai ser essa transição dos técnicos, né? Considerando aí a proximidade dos campeonatos e a falta de intervalo. Gostaria que tu detalhasse melhor essa questão e queria saber o que tu considera a tua grande primeira ação já no cargo de vice-presidente do clube. Oportuna a tua pergunta, Kelly, eu te agradeço. Não tem transição de técnico, porque o nosso técnico é Abel Braga. Ponto. É claro que numa campanha se conversou com alguns treinadores, eu mesmo dei uma auxiliada em alguma situação aí especial. Não tem nada com nenhum treinador, não existe nada assinado, nada adiantado. O Abel é o nosso treinador e a gente vai dar todo o respaldo para ele, para a comissão técnica. Não vai mudar nada no vestiário internacional até dia 24 de fevereiro, você pode ter certeza disso, né? Acho que é o caminho mais tranquilo. O Alessandro vai ter aí, junto com o seu conselho de gestão, uma situação de trabalho bastante tranquila para implementar o seu trabalho, né? Do novo conselho de gestão. E eu volto a dizer, a pandemia realmente nos deixou bastante confuso em relação ao calendário, e a gente ainda está com um calendário de brasileiro diferenciado. Então é muito importante se focar no brasileiro e buscar a melhor classificação possível no brasileiro, por causa não só da tranquilidade para a temporada de 21, como uma melhor tranquilidade financeira também. Vamos a mais uma pergunta. João, tudo bem? Bom dia para você, bom dia também, presidente Alessandro. Eu queria lhe fazer 2 perguntas, uma bem rápida. Eu queria que você atualizasse a situação do Saravia, que estava em negociação nos últimos dias para renovação do contrato. O contrato dele acaba amanhã, né? E eu quero saber se tem alguma atualização disso. E ainda insistindo na questão do Miguel Ángel Ramírez, você disse que não há nenhum nome, não há nenhuma confirmação desse técnico. E até pelo desejo de vocês de ter uma transparência e um diálogo direto com o torcedor. Dá para garantir, João, que o Miguel Ángel Ramírez não está encaminhado para a próxima temporada? A gente pode assegurar isso? Tudo bom, Tiger? Manda um abraço pro Meneghetti, tá? Diz que oportunamente a gente vai conversar bastante também. Só oportunamente falando com a Kelly, respondendo a Kelly e respondendo a tua pergunta, acho que talvez o grande presente nosso seja realmente a confirmação do Renzo Saravia. Está bem encaminhada essa situação. É um atleta importante, é um atleta de seleção, é um atleta que quer jogar a Copa América esse ano, que se avizinha, quer jogar o Mundial em 22. Respondendo a Kelly, respondendo a ti, eu acho que o Renzo é uma situação bem encaminhada e espero que a gente, na virada do ano, consiga confirmar isso. Está bem encaminhado, é troca de papel. O Inter quer dar esse presente para o seu torcedor, né? Porque é um investimento muito alto. Eu queria agradecer o conselho de gestão aí, que foi sensível às minhas colocações em relação a essa renovação, tá? E como eu
Em relação à segunda pergunta, como eu bem te coloquei, nós não temos ainda nada com ninguém, a gente vai focar muito na situação aí de volta ao Brasileiro, dia 7, temos uma viagem importante ao Ceará. O Miguel é um treinador aí que foi sim conversado, como vários outros foram conversados, mas não tem nada adiantado em relação a ele. João, sucesso aí na nova empreitada. Bom dia a ti, bom dia também ao presidente. Queria que tu falasse sobre como foi a conversa com o Abel, da viagem até ontem. Porque nos dias que se sucederam, pareceu até que ele iria sair, pelo menos as impressões eram essas. E quando vocês falaram com ele sobre tocar até o final do Brasileiro, que termos vocês colocaram? Vocês aqui nessa entrevista estão garantindo, olha, o treinador é o Abel, nós vamos falar sobre o Abel, não tem nenhum outro nome acertado. Isso também faz parte, da conjuntura toda para dar estrutura, para dar suporte a esse trabalho que vai ter mais alguns jogos pela frente aí? Tudo bom, Jeremias? Fazia tempo que não nos víamos, né? Olho no olho, Jeremias. Tu já me conhece há bastante tempo, falar com a verdade, transmitir segurança para os profissionais, dizer o que está acontecendo, ser leal com o Abel. Em momento algum nós dissemos alguma coisa que não era verdade. O Abel colocou algumas situações, o presidente me acompanhou nas reuniões, sempre, quando eu digo presidente, o presidente eleito, o Abel sempre foi sensível, colocou seus receios, as suas inseguranças. Nós demos todas as condições para o Abel, uma conversa leal, olho no olho. O Abel não só confia em nós, como nós confiamos no Abel. O Abel é um ícone do clube, o Abel está no Museu do Internacional. Ninguém tira do Abel o que ele conquistou. Nós, dirigentes, somos passageiros, mas o Abel já está na história do Internacional. Então, realmente foi uma conversa leal, uma conversa franca, onde foi apresentado para ele o nosso planejamento, foi apresentado para ele garantias de como as coisas poderiam acontecer, né? E mais do que nunca foi dada a garantia para ele que ele vai fazer o trabalho dele até dia 24 de fevereiro, e com tranquilidade, e a gente vai dar todo o respaldo para que o Internacional tenha um grande brasileiro pela frente. São 8 jogos, acho que o Abel tivemos um corte. Estamos ouvindo o João Patrício. Eu não sei se o Carlos está satisfeito, gostaria de continuar. Não, acho que sim, acho que a gente vai tocar daqui, Zé, porque me pareceu bem promissor. Eu gosto do João Patrício, tá? A gente conhece o João Patrício também há muito tempo, né? Desde a época lá do Inter 2000, do início dos anos 2000. Eu estava lembrando, tentando com a Ana lembrar que os nomes me fogem sempre da construtora. Era o Fernando Miranda, o João Patrício Herman, Eduardo Lacher e o outro... Márcio Abreu. Não, era um da construtora. Médico. Era o pai dele. Pedro Silber. Pedro Tedesco Silber, exatamente. Pedro Tedesco Silber, esse aí. Da construtora. Mas o Márcio Abreu tava nessa também, né? Também tava nessa. O Márcio Abreu foi vice de futebol lá no início dos anos 2000. De qualquer forma, por que me parece promissor? Comecei já, desde que surgiu a informação, e surge pelo Cristiano Silva antes desse recesso, bem antes, acho que até antes da eleição, do nome do Paulo Brax como executivo de futebol do América, né? E o Paulo Brax tem uma formação que é uma formação diferente da do Rodrigo Caetano, que é diferente daqueles primeiros diretores executivos que fizeram parte, assim, de uma primeira geração do futebol brasileiro, da qual estava o Newton Drummond, o Felipe Ximenes, o Ocimar Bolicenho e outros diretores executivos, e mesmo aqueles que fizeram a sua transformação de conselheiros para executivos. O Chuminho foi assim, mas também o Rui Costa, por exemplo, é dessa linhagem. A formação do Paulo Brax, dita pelo presidente Alessandro Barcelos, é uma formação absolutamente técnica. Ele tem um curso da Universidade do Futebol, curso de gestão técnica na Universidade do Futebol. Conheço várias pessoas que têm. Eu, por exemplo, tenho um curso de análise tática da Universidade do Futebol, que é hoje muito conceituada. E ele tem a CBF Academy. Ele é professor na CBF Academy. Ele é um cara de uma linguagem e de uma linhagem teórica, Zé. Tá? Mas ele faz um trabalho muito bom no América, muito bom. O executivo numa primeira geração era aquele cara do contato,
do trânsito, da conexão entre o clube e o empresário, o jogador, e de como se tinha uma boa análise de mercado. Hoje o diretor executivo, ele assume uma condição mais ampla, não é só análise de mercado, óbvio que faz parte da análise de mercado, o cara tem que conhecer muito bem jogadores, tem que conhecer muito bem futebol, o que não impede o cara de errar, tá? Daqui a pouco o cara tem uma avaliação de um jogador, e esse jogador não dá certo, isso é da vida. Tá? É da vida, mas ele tem esse conhecimento, mas também tem que ter um conhecimento estrutural, porque o futebol multidisciplinar e múltiplo, ele precisa ter uma estrutura toda ela organizada para que se tenha prospecção de base, para que se tenha aquilo que o presidente falou também, de um modelo baseado em dados, em ciência, de conhecimento das pastas, e o Paulo Braque é esse nome, muito jovem, mas com uma fundamentação teórica muito forte, que eu acho que pode ser aí também o futuro. Qual é aquele calcanhar, né, aquela pedrinha no sapato do Paulo Brax? Pode ser ali da prática, com o cotidiano, com o dia a dia, numa experiência maior, mas isso a gente não sabe, isso a gente não tem ideia, porque ele vai passar por isso agora. Então, ele, que de forma empírica trabalha no América, de forma teórica, tem uma fundamentação para tocar esse projeto do Internacional, que para mim começa como promissor, embora precise de uma coisa que eu não sei se nem Paulo Brax, nem Alessandro, nem Miguel Ángel Ramírez, nem ninguém vai ter, que é tempo. Isso eu vou colocar sempre. Tempo. O que ficou um pouco curioso é o modo um pouco evasivo como eles tratam a contratação do espanhol, do Ángel Ramírez, porque ontem eu lia que Miguel Ángel está contratado, eu lia no o país do Uruguai. Os jornais do mundo todo estão dando a contratação como certa, mas a direção do Inter está levando uma coisa de uma maneira um pouco sinuosa, ela não está assumindo. Será que teria havido algum tipo de... Como não tem contrato assinado com... Sabe o que eu acho? Com o espanhol, vai Abel e se der certo fica? Eu acho que é pelo bom resultado. Vai, Magro. Acho que para mim é para preservar a figura do Abel, não ficar tratando tão abertamente sobre o futuro técnico enquanto o Abel está aqui. Eu acho que é por conta do desempenho recente conquistado. Isso, desempenho recente conquistado pelo Abel, para dar esse respaldo e não ter assim, o Abel tá trabalhando, ou uma conversa que diz o seguinte, beleza, mas não diz que o cara tá contratado, porque senão vai ficar ruim para mim, entendeu? Pode ser uma conversa, pode ser um respaldo, porque o Inter tá com resultado, tá até com desempenho, viu? O Inter tem desempenho. O próprio Abel falou que dos últimos 15 pontos disputados, o Inter ganhou 11. O Inter faz um bom jogo contra o Bahia. Um bom jogo do Inter. Ontem o Barcelos falou, né, exclusivamente aqui para a Rádio Guaíba, conversou com o Jason e ele e o Eurico foram bastante incisivos, né, nesse questionamento a respeito dessa transição, possível saída do Abel, e o Barcelos garantiu que até então, no final do contrato, o Abel mantém sim a supremacia na ideia do time, tomando as decisões mais importantes, garantiu que o técnico vai ficar e eu acho que é e como o Magno ressaltou, uma espécie de desrespeito, confirmar um técnico tendo alguém que já trabalha, e o Abel, né, se sentindo um pouco, a gente conversou muito ontem sobre essa relação, né, de respeito da história do Abel com o Internacional, que não é só apertar a mão, muito obrigada, até a próxima. Na realidade, precisa levar tudo isso em consideração, e na balança essas relações pesam muito. E a gente até entrou nessa questão, o que está dando resultado é razoável, a questão de, né, entregar líder e ser eliminado depois das competições, agora está em quarto lugar, não é um bom resultado. Acho que tudo isso pesa, e também nas promessas eleitorais, acho que o Barcelos tem esse grande problema, ele já começa a gestão com essa bomba de equilibrar essas relações que foram feitas de maneira emergencial até fevereiro, final da temporada, mas como bem ressaltado hoje na coletiva, sim, mas uma semana depois começa tudo de novo. Como é que vai ficar? Vai ser só uma semana de trabalho? Tudo isso fica bastante complicado de entender num planejamento, que até o Guti falou, né, que isso falta no futebol, e os bons times que apresentam bons resultados trabalham muito nessa área, que como, né, o Guimarães coloca aí a questão de trabalhar nessa área, e o Barcelos vem falando ontem, repetiu também, que não pode anunciar nenhum jogador, não pode anunciar nenhuma
espécie de trabalho que será desenvolvido na parte física ou até contratação, porque ele não sabe exatamente o que se espera do time. Ele não vai tomar decisões que daqui a pouco não agradem a próxima ideia de jogo que o Internacional possa ter, e vai sim estruturar primeiro o departamento de inteligência para depois começar a questão física e até a propositiva do que vai fazer no seu trabalho. São 11 da manhã com 37 minutos e meio. Nós estamos debatendo o futebol pela Guaíba no Ganhando o Jogo, em nome do Banco Banrisul. Vamos ao intervalo e já voltamos. 11h40 da manhã, voltamos pela Guaíba com o Ganhando o Jogo, o programa do Banco Banrisul. Eu disse Banrisul. Aqui é a nossa casa e cuidar bem de todos que vivem nela é o que fazemos. Conte com o Banrisul, a nossa parceria faz a diferença. FTEC Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. E se você quer saber o preço da sua revisão, acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. E aos sábados das 7h30 até às 12. O fone lá da FTEC é 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996. Na Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. O Gutierrez saiu lá da nossa sala de videoconferências, deixou uma pergunta, chegou a acompanhar algo mais que tenha dito de importante lá o vice de futebol novo e o presidente, Gutierrez? A coletiva é rodada no YouTube do Internacional também. Na verdade, é uma preocupação muito grande, continua a coletiva, eu estou acompanhando. É uma preocupação muito grande em dar total apoio para o Abel nessas últimas 11 partidas. De não se falar em nomes de pessoas que estejam empregadas, né? No caso, já que saiu o Rodrigo Caetano, não teve problema nenhum em falar o Paulo Brax, assim como a gente sabe que no Inter as coisas vão mudar, já tem o João Patrício Herman. Nesse sentido, tá tudo às claras. Mas a questão para a temporada de 2021, há uma tecla sendo batida de que serão 50 dias ainda, tem uma temporada em andamento, tem um treinador contratado com contrato até 24 de fevereiro. E a minha pergunta, vendo de tantas respostas, né, com o João Patrício, novo vice, deixando claro que não vai comentar e tal, a minha pergunta foi no sentido prático, independente de nome, independente se o Abel vai continuar, como fazer para uma temporada que termina numa semana e recomeça na outra. Ele disse que os jogadores já tiveram períodos de descanso, estão tendo agora nesse período de final de ano, e que o Inter precisa trabalhar e muito, e que o gauchão é uma das prioridades agora nesse início de trabalho. Ou seja, o Inter, mal comparando, eu sei que o torcedor não gosta, mas o Inter vai meio que entrar com aquele espírito que já teve o Grêmio nesses últimos anos, quando o presidente Romildo assumiu de, primeiro vamos ganhar o gauchão. Recuperar a hegemonia local. Exato, recuperar a hegemonia local. Deu a entender de que vai seguir tocando. Se vier um outro treinador, ele vai já tocar com o jogo na semana seguinte e vai seguir assim. Porque é muito diferente, né? A gente sempre ouviu dos dirigentes todo o cuidado quando termina uma temporada, só que ela termina em início de dezembro, e aí ele fica aquele um mês todo trabalhando, planejando, às vezes tergiversando pra gente não pegar nenhuma informação, mas a estruturação é mais tranquila, tem exato, essa depois transição de tem temporada. Reapresentação ainda de grupo, mais um período ainda que curto no Brasil de pré-temporada, para que as coisas comecem. Nessa pré-temporada que daí movimenta o mercado, exato, chegam então as contratações. deixa mais seguro, né, os dirigentes. E agora a gente percebe que é um foco total. Claro que vai ter trabalho de planejamento para 2021 paralelamente, mas o foco total para fora, para os microfones, o que dá a entender é de que será totalmente para esses 11 jogos. Eu vi que o Thiago Suman lançou um espeto ali para eles, eu não sei se tu conseguiu pegar a resposta. Eu tava pegando mais ou menos, agora. Sim. Eu comecei a falar e aí não falar. Ele foi perguntado sobre como era feito antes, né, como as coisas vão ser feitas agora e tal. Ele perguntou por que só foi anunciado agora o vice de futebol, se tinha algum motivo para esconder alguma coisa, para evitar alguma coisa. Ele disse que não, que tem toda uma boa relação com o presidente Marcelo Medeiros, foi vice, né, dele, vice-eleito inclusive, mas o resto eu te confesso que eu não consegui pegar, que eu tava com o ouvido
Bom, a entrevista segue bem produtiva, né? Não, e ontem nessa manifestação, só pra gente tentar, né, ligar o assunto, que o Barcelos também, né, todo mundo fala, pacificação, mas como de fato funciona essa pacificação? Quais serão os primeiros passos tomados, né, e feitos de maneira concreta para de alguma forma demonstrar isso pro torcedor? E acho que essa nova composição, e a gente fala das dificuldades às vezes de assumir esses cargos que são importantes, porque a gente fala, o dilema do Internacional não passa só pelo campo, por essa questão, né, de comissão técnica, também passa pelas finanças, porque vai ter que ser bem explicado para o próximo a chegar aqui, que não aconteça como vídeo outros técnicos pedindo contratações. O Inter tem um problema financeiro, não tem poder de investimento alto no mercado, então não vai poder a gente sabe que as cadeiras vão mudar, alguns contratos vão se encerrar, as mudanças também planejadas para os times daqui do Brasil agora fica também complicado na questão de mercado lá fora, como vai equilibrar todas essas situações e não ter poder de investimento, como fica para montar um novo elenco. Então tudo isso foi questionado. Ele fala, é difícil falar, vou pacificar, não é uma bandeira branca que se estabelece com a eleição e todo mundo se ama e todo mundo acha que o mundo é lindo, tudo é cor-de-rosa. Ele falou que não, que com o tempo ele vai conversar e tá fazendo. Ele disse até que não acompanhou a manifestação do Medeiros na sua despedida, balanço geral que fez da sua gestão, né, que foi uma gestão bastante longa. Ele disse, olha, não tive a oportunidade porque já estava conversando com pessoas, né, ligadas a grupos políticos do Internacional, visando trazer novas ideias e planejamentos, porque cada um tem o que agregar. Então foi bastante esclarecedora quem conseguiu acompanhar, né? E lembrando, tudo fica lá no facebook.com/radioguaíbaoficial. Você acompanha a entrevista do Geison e do Eurico com o Barcelos, que foi bastante explicativa, assim. Ele conseguiu demonstrar, dar segurança, né? Foi notícia nacional aqui que foi dada a segurança que a Abel então fica até fevereiro, e dentro dessa estruturação como fica esse meio tempo, né? De trocar um planejamento, trocar uma ideia de futebol e como elenco, né? E como o Guti perguntou assim, né? Porque pro elenco também, né? São pessoas que vão estar lá, uma semana é alguém que tá mandando, na outra semana vai vir outra pessoa. Como é que fica? Pra quem não entendeu, ele falou do Renzo, é o Enzo Saravia. É o Renzo Saravia. Esse deve ficar, foi em conjunto, né? A diretoria atual, ou a que está entregando o cargo agora, a gestão, ela já havia iniciado tratativas. O próprio Rodrigo Caetano disse que já estava tudo mais ou menos encaminhado, e aí agora ele falou que continua e que foi um pedido também dele para que continuassem, né, nessa negociação. O que deve ocorrer, o Porto deve aceitar a permanência. O problema do Inter nesse período agora, que é um problema sério, é financeiro. O Inter tem valores de contas de curto prazo bem elevados, valores bem expressivos, e ao mesmo tempo quem tem que gerenciar essa transição de vestiário. Tá me parecendo sereno, presidente. Eu não sei qual é a avaliação dos demais, do Magno, do Carlos e do Cristiano Oliveira, que estão conosco em home, mas tá parecendo muito sereno, presidente, a despeito do imenso desafio que ele tem pela frente. Ele tem uma fala bem tranquila, parece confiante. Se eles vão... Eu achei, não, eu tô aqui, eu concordo contigo. Eu achei bem sereno e achei bem sabendo o que tá fazendo, tá? Que eu acho que independente do tom, que às vezes tem muito tom sereno e vazio, né? Tom sereno e vago. O cara é sereno, mas não tá dizendo nada com nada. É um tom sereno sabendo o que tá fazendo. Tem diretriz. É óbvio que isso se dá pelos resultados do Abel Braga. Mas também não é só pelos resultados, é pelo respeito que se tem ao Abel. E o Abel merece todo o respeito do mundo, tá? Quando a gente fez críticas ao Abel, eu não traria o Abel, acho que houve ali uma falha, todos sabem a minha opinião, que deveria ter ficado com o Cudê, que para mim o Cudê deveria ter virado o ano, continuado com a nova gestão, trabalho de longo prazo, eu acho tudo isso, tá? Mas aconteceu aquilo. Eu não sei se naquele momento o Abel era o melhor nome, mas agora eu tô entendendo que o Abel, dentro daquilo que ele é melhor, que é de reformular ânimo, ele é muito bom nisso, ele conseguiu desenvolver um time muito lutador. Se for ver o Inter dos últimos jogos, é um time muito lutador, é um time que briga, é um time que tá com confiança. Exemplo, o Thiago Galhardo faz o gol de pênalti com raiva, bola bate no travessão e entra, e vai todo o time abraçar o Thiago Galhardo, ajudando a tirar a zica do Thiago Galhardo. Depois ele perdeu um gol na cara do goleiro, beleza? Mas tirar a zica do Thiago Galhardo. Quer dizer, aquele trauma ele foi superado, e acho que o Abel ajudou a superar esse trauma, porque ele tem se tem por ele um respeito enorme. Ninguém desrespeita o Abel, Zé. E nem a nova direção. O que estão fazendo com o Abel é um exercício de lealdade,
que ele mesmo fez questão de ressaltar na entrevista coletiva contra o Bahia. Ele falou, estão sendo leais comigo, os caras estão jogando limpo, é isso. A única vez que não jogaram limpo comigo foi no final de 2014, que eu fui terceiro do Brasileiro, era para virar para 2015 e os caras me sacanearam, da gestão pífero no caso, né, que queriam o Tite, depois o Mano, depois não sei mais quem, e acabou vindo o Diego Aguirre, e depois Argel, é verdade, veio o Argel. Então, Oswaldo, eu acho que estão tratando com muito respeito o Abel, e eu fico feliz com isso, tá? Tem um dado, Carlos, que pode explicar essa maneira como estão tratando, que é um levantamento feito pelo Gutierrez Sanches. Muita gente fez esse levantamento, né? Mas chama atenção, podem ser números frios, mas é um sinal da importância do Abel, pelo menos à beira do gramado, porque sem ele, naqueles períodos, naqueles 4 jogos em que ele ficou de fora, o Inter teve 2 derrotas e 2 empates. Somente com o Abel à beira do gramado, né? Daí não tirando esses 4 jogos do Leomir, foram 7 jogos, 5 vitórias e 2 derrotas, 71% de aproveitamento. Cai para 16 se for somente o período que o Abel não esteve comandando a equipe, e fica em 51,51 o período total daqueles que a gente falava, 11 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Mas eu gosto de trabalhar com recortes, tá? Recortes de períodos em períodos. Os últimos 5 são bons. Exato, o famoso ciclo de 5 jogos, tá? Não sei se foi o primeiro que falou isso aí, mas eu entendi que isso aí te dá um recorte de momento melhor do que um jogo, que pode ser um evento esporádico, tanto pro bem quanto pro mal. Um ciclo recente de 5 jogos, ele te dá um recorte do momento bem fidedigno. E o recorte dos últimos 5 jogos mostra, se a gente tivesse que fazer aqui uma análise e uma curva evolutiva de um time que tem 15 finalizações e 10 vão no gol no último jogo, que foi o que aconteceu contra o Bahia. O Inter tem 10 finalizações no gol, 2 entram, são 8 defesas do Douglas Friedrich. Sabe o que significa 8 defesas de um goleiro? Não são intervenções, são defesas, sendo que 3 bem difíceis. Significa criação. E o trabalho do treinador, parafraseando o grande Guardiola, é levar a galera até o final. Até o terço final, que eu não gosto de usar muito, até a zona de ataque. Lá na zona de ataque é com o jogador. O Abel conseguiu fazer isso. Em transição, muito contando com o Edenilson e Patrick, é verdade, menos em construção, não interessa, levou a turma lá pra frente. Aí, velho, quando o Yuri Alberto, o Thiago Galhardo, o Lucas Ribeiro, cara a cara perdem gol, aí não é treinador, né? A parte do treinador foi feita, levou os caras até lá. Ali não é exercício coletivo, cara a cara com o goleiro é uma iniciativa individual. E não vem aqueles, tem que treinar fundamento, tem que treinar finalização, que isso aí também não é treinador, tá? O cara que não chega, o cara que é centroavante e chega aos 20 e poucos sem uma finalização bem definida, o problema é outro, não é com o treinador. Então acho que está tendo um respeito com o Abel e um respeito também à sua própria capacidade de ter conseguido superar um início muito ruim e ter conquistado bons resultados ultimamente. Cristiano. Bem. Eu acho que a condução, a primeira coisa que me chama a atenção, e eu concordo com o Guimarães, é essa condução dessa nova diretoria do Inter com lealdade ao Abel. Primeiro que qualquer pessoa merece, né? Respeito, isso é fundamental. E as pessoas constroem também, né? Conquistam um respeito ainda maior, um reconhecimento ainda maior pela história que tem. E o Abel se encaixa nisso, gostando da gente atualmente ou não. Mas mesmo não gostando, tem que admitir que nesse recorte, como disse o Guimarães, dos últimos 5 jogos, o time do Inter tá de razoável para bem. E isso faz com que o Inter hoje ocupe a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro com 47 pontos. Mas eu vejo como necessária essa blindagem. São 11 jogos. A gente poderia transportar isso aí fazendo... Tem uma sequência pesada ali do 20, 24 e... É como se a gente tivesse... No dia 20 tem um jogo com o São Paulo. Praticamente em outubro. 24 tem o Grenal, depois tem o Atlético do Paraná. E já falando em Miguel Ángel, ou falando em outro treinador, enfim. Então transportando isso também dá uma diferença. Claro, tem toda aquela ressalva que a gente fez, das diferenças de essa intertemporada que a gente vai ter para outras que, por menor que seja no Brasil, ainda é muito maior do que a gente vai ter agora. E aí entra aquela questão de ficar com o que está sendo, ou o que é mais garantido, que é o que está sendo feito agora pelo Abel com esse grupo de jogadores. Me chamou a atenção uma coisa que o Guimarães falou, e eu concordo, e aí eu devolvo com uma pergunta para todos.
o Guimarães falou da questão do Edenilson e do Patrick, né? De como eles são importantes nesse jogo do Abel. Foram fundamentais para mim no jogo do Odair. E ainda assim, no jogo do Kudê. O Inter tem uma dependência desses dois caras. Eu não sei se ela é boa, se ela é ruim. Eu acho que poderia se ter menos dependência deles, mas é impressionante como eles são fundamentais para o jogo do Inter. E olha que essa dupla já teve bem mais próxima no campo, hoje está um pouco até mais distante, com funções menos semelhantes, dá para se dizer assim, e ainda assim são fundamentais. Esses caras, podemos falar que talvez devesse ter jogador melhor, pudesse ter jogador com mais nível, mas hoje, e desde o Odair eu vejo assim, passa por Patrick e Edenilson um bom jogo do Inter. Quando eles estão bem, não, tanto que o Edenilson, quando foi negociado, foi a crise, quando né? eles puxam o jogo deles bem, deu pra ver o Patrick contra o Boca, deu pra ver o Edenilson em outras partidas muito bem, eles são fundamentais pro jogo do Inter. Bem, agora na sequência o Inter tem 3 jogos que são, em princípio, jogos para dar uma afirmada na campanha. Ceará, Goiás e Fortaleza. E depois o São Paulo. No dia 7, no dia 10 e no dia 17. Exato. E aí depois começa aquela sequência mais pesada, que é o São Paulo no dia 20, o Grenal do 24 e depois o Atlético do Paraná. Só respira com o Bragantino antes disso, antes do Atlético. O Bragantino é antes do Atlético do Paraná? 33ª rodada no dia 30 de janeiro. O Atlético é dia 6 de fevereiro. 31, né? 31 de janeiro. No domingo que eu tenho as do datas 31. base aqui. Quando eu falo 30 é 30, 31, mas é que quando eu anotei ainda sem a definição do desmembramento. No dia 31, domingo, o Inter pega o Bragantino. Isso. E aí na sequência tem o Atlético do Paraná. Bom, já que nós estamos falando sobre esses jogos até a 34ª rodada, vamos ver quais são as 4 últimas. O Inter na rodada 35 tem em casa o Sport, depois na rodada 36 ele tem o Vasco, que hoje demitiu o técnico, e Zé Ricardo já foi confirmado? Não tem confirmação ainda, né? Depois na rodada 37 ele tem o Flamengo lá. Esse pode ser um jogo penúltima rodada contra um adversário direto. E tem no encerramento em casa o Corinthians. Os 2 últimos jogos são bem pesados. O Corinthians que é uma das equipes que está nesse recorte bom de 5 jogos. O Corinthians no recorte de 5 jogos está melhor até que o São Paulo, porque o Corinthians, por exemplo, ganhou do próprio São Paulo nesse recorte. É a derrota que o São Paulo tem, aí falando de brasileiro, né? Não, porque o São Paulo também perdeu pro Grêmio na Copa do Brasil. Mas o Corinthians é um dos que não dá pra dizer que encaixou, enfim, mas tem feito melhores partidas do que em outros momentos do brasileiro, e nas últimas 5 vem bem. Bem, o seu Jorge Mendes manda dizer, o Guimarães, eu estou sentindo falta daquelas teses filosóficas intermináveis, tá dizendo, ele tá brincando contigo aqui lá de Novo Hamburgo. Obrigado, não tem problema. Não tem problema, só o Zé Aldo me dá a corda que depois do Guaíba Notícias eu faço uma. Vai falar sobre Neymar, né? É o que eu também pretendo. É o que eu também pretendo, viu, Zé? As próprias teses, porque estamos numa empreitada interessante para o Guaíba FC de amanhã. Aliás, de amanhã não, no final de semana. Também para que os ouvintes tenham um grande aproveitamento de lembranças, de memórias e de muito futebol também. Então, por isso, estou um pouco retirado neste primeiro momento, mas assim como o querido Carlos, prometo voltar com toda a intensidade após a meia-dia. O Leonardo Melo diz, me parece que foi, ele tá pedindo que a gente comente o cartão amarelo do Galhardo e que foi o terceiro e pareceu meio bobo. Vacilo, né? É que no domingo, nosso domingão foi tão grande que a gente comentou sobre tudo. Sobre eu, Oliveira especialmente, sobre tudo. E aí eu falei bastante. Sim, ele forçou, né? Ele forçou pra estar fora do jogo contra o Ceará. O Galhardo foi claramente para ficar fora do jogo em Fortaleza, né? Exato, forçado de propósito. Mas já escancarado o cartão do Galhardo. Tá, mas forçado depois, por quê? Porque, olha, não sei, porque não quer enfrentar o Ceará, seu ex-clube, porque viaja pra Fortaleza, pra limpar a ficha. O fato é que ele toma um cartão absolutamente forçado, em que ele tinha que sair por um lado, ele ficou querendo sair por outro na hora. Posso resumir pro Zé, pra nossa audiência? Galhardo, vou reformular. Alguns jogadores a gente sabe que toma cartão por burrice mesmo. Não é o caso do Galhardo. Não. O Galhardo não queria jogar contra o Ceará. Limpou a ficha, é isso? Pois é que o Inter tá precisando fazer sequência e de todo mundo em condições, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Isso aí é uma crítica ao Galhardo. Eu não entendi, eu acho que pra mim ele vacilou. Não há uma outra competição. Não vacilou, Guti, aquilo ali é de
Mas por que ele vai querer parar, cara? Aquilo ali, ele nem ficou bravo com o cartão. Ele nem ficou bravo com o cartão. Ele tinha que sair por um lado, que é a orientação agora, sair por um lado, que é o lado mais próximo. O lado que tu tá, pra não exato. fazer cera. E ele veio pra aquela saída tradicional lá, pra encontrar os reservas. Ele tomou cartão amarelo, porque o Inter tava ganhando. E nem ficou brabo, saiu de boas. Notícias na sequência com a Fernanda Bagatini. Já retomamos o debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba para o Banco Banrisul. 12:05, estamos de volta com o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba em nome do Banco Banrisul. Aqui é a nossa casa e cuidar bem de todos que vivem nela é o que fazemos. Conte com o Banrisul, a nossa parceria faz a diferença. Informações da previsão do tempo sempre no Ganhando o Jogo para o ponto dos cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Um abraço em São Paulo ao nosso querido Alexandre Pretzel, que está acompanhando atentamente o programa. Ele disse: eu quero debate, vamos debater as coisas agora. Falamos de Grêmio, de Inter no primeiro bloco, na primeira hora. Vamos falar sobre Grêmio, tem tantos outros assuntos ao longo dessa próxima hora, no começo da sua tarde, aqui no Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. O Guimarães queria fazer uma tese mais na largada sobre o que é mesmo. Não. Ele poderia filosofar. Se o Jorge Mendes quiser, eu faço, não tem problema. Acho que não é. Mais tarde eu vou falar do Neymar, tá? Mas eu não vou me alongar, não. Acho que a gente pode falar do Grêmio. A gente podia, hein, Guimarães? Podia filosofar entre David Braz pronto pra jogar, mas há 20 dias parado, e Rodrigues na mesma condição, mas com ritmo. Eu prefiro o Rodrigues, já coloco aqui. Eu também. A minha opinião, o Rodrigues. Rodrigues é bom jogador, tá? Por que o Rodrigues é bom jogador? Porque ele sabe do próprio limite. Ele tem algumas falhas. As falhas são por erro de tempo, às vezes. Isso é uma coisa muito corrigível. Agora, o Rodrigues é um zagueiro muito mais, me parece, saudável que o David Braz. O David Braz tem uma atuação que é uma atuação que não recomenda a sua escalação, porque é comprometedora, que é o jogo contra o Santos na Vila, em que ele é um zagueiro que sequer tá marcando, não tem poder de recuperação, é vencido nos duelos. Zagueiro que é vencido sempre no duelo é bem complicado. Eu não acho o David Braz mau jogador, mas ali ele tem uma atuação em que parece até que a forma dele, porque a forma física não é tu tá gordo ou tá magro, tá? Forma física é o teu movimento dentro de campo. Os movimentos do Rodrigues me parecem mais ativos, mais dispostos, mais jovens. E eu ficaria com o Rodrigues. Eu acho que o Rodrigues já tá com a cabeça boa e experiência o suficiente para poder tranquilamente desempenhar um bom papel, viu? E eu gosto da tranquilidade / ousadia e capacidade, que sem isso não adianta ter tranquilidade, não adianta ter ousadia, pode ter a melhor cabeça, mas se as pernas não respondem. Eu gosto da maneira como ele sabe construir jogo ou participa do início dessa construção. E ele já demonstrou isso, né? Já fez inclusive gols, e claro que construção de um zagueiro não necessariamente é ir à frente e fazer o gol como ele já fez, mas ajudar. O Grêmio passa muito a bola ali pelo setor dos zagueiros, principalmente quando encontra uma equipe fechada. O Grêmio gira ela bastante com eles, e eu gosto disso nele. Eu até acho que daqui fui um dos caras que mais reconheceu, elogiou o David Braz nos momentos que ele teve em campo, foi chamado pelo Renato. Até não acho assim alguém que comprometa. Sei e concordo que ele tenha falhado naquele jogo contra o Santos, mas eu já começo a pender pro lado de que tem que dar oportunidade e reconhecimento para um garoto. Ele tem 21 anos, pensar no futuro. Acho que ele já teve batismos de fogo, já tem capacidade suficiente. Se ele errar, vai errar como um Jeromel, pode errar como um Kahneman, pode errar. Né? Ele não tem claro que vai ter a constância, a qualidade. Eu gosto dele. Dos dois maiores. Eu gosto nele da velocidade de cobertura, Gutierrez. Eu gosto da velocidade, eu gosto da saída de bola dele também. Eu acho que ele consegue passar para os dois lados. Ele é um cara destro, mas consegue sair com a esquerda. Joga dos dois lados, como disse o Cristiano ontem. Eu acho que o Grêmio, talvez ele não seja assim titular para resto de carreira, ser um grande zagueiro da história do Grêmio, mas eu acho que ele tem predicados para pelo menos receber oportunidades. Tem alguns aspectos desse jogo que chamam a atenção. A Ana, Carlos, o Cristiano, o Magno e o Gutierrez.
O primeiro aspecto é uma reclamação contundente em São Paulo, no pós-jogo Grêmio da semana passada com São Paulo, pelo cartão amarelo do Reinaldo. O Reinaldo, a gente às vezes não tem noção porque não acompanha o dia a dia do São Paulo, mas aí vai se informando, vai colhendo aqui e ali. O setor é considerado essencial no funcionamento do São Paulo. Esse setor, Magno, ele é responsável por 40% dos gols do São Paulo nesse momento comandado pelo técnico, por esse novo modelo que foi imposto lá pelo Diniz. Mas tem outras coisas, além da ausência do Reinaldo. Eu te ouço baixo, Magno. Por favor. Pois é. Chegou melhor agora. Agora sim. Enfim, a questão do Reinaldo, ele ter levado cartão, alguns estão revoltados por isso, eu não entendo. Quem mandou o Reinaldo ficar enchendo o saco do juiz ali em volta, naquela reclamação toda? Outro que vacilou, aí entra né? naquela história da inteligência, às vezes, do jogador. O cara é um capitão do grupo. Tem que ter frieza pra saber. É um dos líderes, sabe? Passou tudo que passou, tá fazendo excelente temporada e faz uma dessa. Aquele cartão ali foi correta. Não, mas a minha construção é no outro sentido, Magno. O que eu tô dizendo é o seguinte: São Paulo reclama, a repercussão foi grande pela importância que tem esse jogador tem que reclamar com o próprio Reinaldo, que se deixou levar um cartão amarelo por reclamação. No funcionamento do setor, a importância que ele representa para essa engrenagem montada pelo Fernando Diniz. 40% dos gols feitos pelo São Paulo saem daquele setor. Então agora eu compreendo o porquê de tanta repercussão. E projetando um pouco mais o confronto de amanhã, vamos imaginar quem é que pode crescer. O São Paulo perde Reinaldo, ele tem um decréscimo no setor. O São Paulo jogou contra o Grêmio aqui o que ele pode jogar? Me parece que sim. Ele jogou o limite do seu futebol. Eu vi o jogo com o Fluminense. O Fluminense joga a bola, gente. Não, o Fluminense ele bem ajeitadinho. Ele é um time competitivo. Um bom legado. É jovem, organizado e ele compete o jogo. Ele deu um desgaste pro São Paulo. O São Paulo carrega o desgaste para amanhã. Mas o Jean-Pierre não jogou praticamente no primeiro jogo. Nós vamos saber amanhã se era porque ele ainda estava ressentindo-se da volta, ou se foi o sistema do São Paulo que neutralizou o Jean-Pierre, ou se ele neutralizou o Jean-Pierre. Ou se ele é capaz de jogar um pouco mais, se movimentar um pouco mais, sair daquele sistema e distribuir o jogo para o Grêmio. O Grêmio tem a volta do Alisson, que é um pouco de inteligência, um pouco de equilíbrio no setor, uma bola parada com boa eficiência. Então, eu estou tentando dizer que analisando São Paulo e analisando o Grêmio, eu vejo o Grêmio com mais potencial de crescimento para o jogo de amanhã do que o São Paulo. São Paulo é favorito, vai jogar na sua casa, tem um jogo mais organizado que o Grêmio, tem um jogo mais sofisticado que o Grêmio, até mais eficiente que o Grêmio. Mas se tem um que pode crescer para esse segundo jogo é o Grêmio, que tem coisas a crescer. Pelo menos é uma leitura que eu faço assim, de maneira superficial, apressada. Eu acho mais sofisticado. Qual foi o outro termo que tu usou? Eficiente. Mais eficiente e sofisticado, eu concordo. Agora, mais organizado, eu acho que depende do ponto de vista, porque pode ser uma equipe, daqui a pouco, não é nem o caso do Grêmio, mas o Grêmio defensiva, toma gol e se desorganiza, e o São Paulo não. Daqui a pouco uma equipe mais ofensiva ou defensiva, mas eu acho que o Grêmio tem uma organização. Às vezes é que o Grêmio tem falhado e sucumbido, principalmente com seus adversários que entendem uma das maneiras do Grêmio jogar. Tem uma dificuldade de jogar com o placar adverso. Verdade. Só que eu vejo também que nesse poder de reação, acho que passa muito por momentos. A gente fala de Jean-Pierre, né? São jogadores que a gente sabe que tem um potencial muito grande, eles podem dar muito nas partidas, só que eles talvez não tenham a maturidade ainda necessária para ter essa constância de, poxa, errei, fui ruim. Eu acho assim que não... Claro, passa pela marcação do São Paulo, mas acho que o Jean-Pierre vem também no momento em que ele tem jogos muito bons, jogos na média e jogos às vezes até abaixo da média, porque ele cria uma expectativa muito alta quando ele entra nessa organização de previsão de jogada e principalmente de distribuição. E ele não tendo essa capacidade, sendo uma neutralizada e dois um pouco receoso ainda de não ter um momento ruim, depois um momento muito bom e não conseguir dosar entre essas aparições e essas demonstrações de algo que a gente sabe que ele tem, mas ele precisa ter mais talvez segurança no demonstrar isso aí, dando uma constância nessa apresentação. Eu acho que isso também passa pelo Renato conseguir tirar o melhor dos seus atletas, que acho que vem um pouquinho abaixo da média do que vinha apresentando, entre aspas, com o melhor futebol do Brasil, né? Segundo a visão do Renato. Mas o placar tá favorável ao Grêmio, né? O Grêmio tem essa vantagem do placar e
Eu não diria que essa queda do Jean-Pierre tem a ver só com uma mudança nos últimos jogos do Grêmio, porque quando o Grêmio teve que tomar iniciativa na Vila Belmiro, ele também não foi bem, tá? Então eu não sei se é só por isso, eu acho que é algo para rever. Mas eu tenho essa curiosidade de ver o comportamento do Jean-Pierre, ou do Grêmio como um todo, no jogo de amanhã. O Grêmio já contra o Atlético Goianiense final de semana, ele optou em vários momentos do jogo por fazer um jogo de espera, por ficar à espreita e tentar agredir em contra-ataque. Começou o jogo tomando a iniciativa e depois a vantagem cedeu a bola, tomou o gol de empate, fez o segundo e depois entregou outra vez. Contra o São Paulo, na semana passada, o Grêmio tentou fazer um jogo de briga pela posse de bola. O jogo começou tenso, o jogo começou nervoso, o Grêmio percebeu que não ia dar muito certo e optou por uma outra estratégia. Eu não acho que o Grêmio tenha sido melhor que o São Paulo no jogo passado. Ganhou, é o que importa, fez 1-0. Agora o São Paulo perdeu pelo menos 2 gols cara a cara com o Vanderlei. Um dos gols nem goleiro tinha, aquele gol que o Brenner entrou de carrinho para fora. O Grêmio, ele venceu, ele foi mais eficiente que o São Paulo no jogo de Porto Alegre, ficou com a bola menos tempo, as chances que teve, foi lá e guardou. Então eu estou curioso para ver o comportamento do Grêmio no jogo de amanhã. A gente viu nos últimos anos, quando o Grêmio teve que segurar a vantagem lá contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, foi um desastre, não conseguiu. Em outros momentos teve êxito. Então eu tenho essa curiosidade, e acho que ao fim e ao cabo é de todos nós, de saber como é que vai ser o comportamento do Grêmio. Seguramente não vai ser um Grêmio agressivo. Não vai ser um Grêmio exposto, se jogando pra frente, nem tem por que ser assim. Tu acha... Afinal de contas, qualquer empate classifica o Grêmio. Vocês acham que esse comportamento, Cristiano, pode se refletir em escalação e haver alguma surpresa? Eu acho que não. Eu acho que não e discordo, se for a ideia do Renato. Que exemplo eu tô querendo falar com isso? Primeiro, daqui a pouco apareceu um Lucas Silva. Eu acho que esse é o motivo de jogar o Alisson. Pois é, daqui a pouco aparece um Lucas Silva, tira um Jean-Pierre, deixa uma equipe, sabe? Três volantes. Não tô falando que isso é uma possibilidade, que é uma informação. Sim. Tô falando de possibilidades, do Renato percebendo a vantagem. Raciocínio especulativo. Exato, querer segurar um pouquinho mais conservador. Eu discordo de todas essas possibilidades e por isso perguntei pra vocês se vocês acham que pode aparecer algum tipo de ideia nesse sentido. Ou daqui a pouco o Lucas Silva no lugar do Darlan, com a permanência do Jean-Pierre. Repito, não acredito que vai acontecer e se acontecer eu discordo. Mas nós não estrearíamos tanto do Renato se ele fizesse isso. Porque a vantagem, lembram do Michel lá na semifinal da Libertadores de 18? Lá até deu certo. Deu certo. Lá tinha uma coisa diferente, Gutierrez. Lá tinha uma coisa muito diferente. Lá era o primeiro jogo. Com certeza. E o Grêmio saiu com vantagem de lá. Com o gol do próprio Michel. Exato. Isso. Lá tem esse diferencial. O jogo de amanhã é o jogo da volta. O Grêmio já tem a vantagem. Mas acho até que não por é isso, o caso de mudar a escalação. Tu entende? Mas eu entendo, claro. Até acho por que não isso é o ele caso é de capaz mudar de a fazer. escalação. Mas para mim é uma justificativa mais do que plausível na mente do Renato. Eu já disse várias vezes, para mim o meu titular seria o Ferreira, mas o técnico é o Renato, o titular do Renato é o Alisson. O Alisson voltou, jogou 90 minutos no final de semana e acredito que os 90 minutos que ele jogou contra o Goianiense o credenciam para ser titular amanhã. Então eu acredito num Grêmio com Matheus Henrique e Darlan abrindo o meio campo, com o Jean-Pierre no meio, com o PP na esquerda, com o Diego Souza na frente, com o Alisson na direita. E daquele debate anterior, para mim, eu não acredito que haja dúvidas de que o Rodrigues é mais zagueiro do que os outros. O Rodrigues é melhor do que Paulo Miranda, o Rodrigues é melhor do que David Braz. Se não puder jogar nenhum dos dois, para mim, de olhos fechados, é o Rodrigues quem vai pro jogo. E o histórico tem uma linha Renato? de raciocínio, Zé, que foi colocada na semana passada, quando o Renato optou pelo Tassiano pela direita. E essa linha de raciocínio que para mim deveria jogar o Ferreira, tá? Mas existe uma linha de raciocínio, eu acho que o Bruno trouxe isso no programa que ele participou. A linha de raciocínio o cara da direita dele, eu acho que o Ferreira volta para recompor, mas o Alisson dá algumas possibilidades que o Ferreira não dá, assim como o Ferreira dá possibilidades que o Alisson não dá. O que tu ganha com o Ferreira?
evidentemente a velocidade, tu vai ter escape pelas duas pontas, tu vai ter uma jogada vertical pelos dois lados e tu vai ter uma jogada de ponteiro. Eu vou lembrar tantos lances produzidos bem pelo Ferreira, atuando como uma espécie de ponteiro. Ele foi um ponteiro direito que chegou até o fundo e conseguiu a assistência, conseguiu cavar pênalti, conseguiu fazer várias coisas legais pela direita. O que tu ganha com o Alisson? Tu ganha uma jogada em diagonal e um preenchimento maior de setor. Mesmo que o Ferreira volte para recompor, o Alisson dá um pouquinho mais de sustentação, um pouquinho mais de chamado jogo apoiado. E uma construção mais coletiva, né? Pois é. É um jogo mais apoiado. Ferreira não. Ferreira toca para ele e vai, entendeu? Vertical. O que eu gosto bastante e acho que é necessário num jogo em que naturalmente, imagina o São Paulo imprimindo intensidade. Vai ter um negócio muito interessante, eu acho que no jogo de amanhã, tá? Que é aquela coisa que o Santos fez no São Paulo de jeito diferente. Com um jeito diferente, mas com um pensamento igual. Definir as coisas no início. Tentar apresentar cartão de visita, logo de cara. Vai ser, assim, aquele jogo de suportar 15 minutos. Isso aí exige um alto índice de concentração que o Grêmio não teve contra o Santos. Não teve nenhuma. 5 minutos o Santos produziu um gol e 2 chances. E contra o São Paulo, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. São Paulo vai imprimir uma blitz, vai tentar definir logo no início, e aí eu tava pensando sobre como neutralizar isso, tá? Tem um jogador de São Paulo que se neutralizar, é muito difícil neutralizar esse jogador, e acho muito difícil que o Grêmio tenha até material para neutralizar esse jogador, porque exigiria uma participação coletiva sem a bola do Jean-Pierre, que eu não vi ele ter ainda. Ou seja, nesse caso um tripé até serviria, mas não dá para tirar o Jean-Pierre. Óbvio, tem um jogo com a bola também. Vai numa compensação. Que é a neutralização do Daniel Alves. O Daniel Alves é fundamental no time de São Paulo. Fundamental. O São Paulo tem a sua respirada com outros jogadores, mas tem em seu centro pensante, em seu cérebro, um jogador que articula realmente tudo, independente das outras coisas, tá? Ele tá batendo muito, ele tá chegando com violência, tá apitando o jogo, tá enchendo, tudo bem, ele tá fazendo tudo isso. Agora, com a bola no pé, ele é um legítimo articulador do time de São Paulo, é aquele jogador que inclusive organiza a vida dos outros. Atrás e eu na acho frente. que esse é o jogo. Oi? Atrás e na frente. Concordo contigo. Ele deu uma ajeitada na vida até do acessório, Guimarães. O acessório, que é, enfim, ele apitar o jogo, que tem que ser coibido por arbitragem. Ele estornou. Ele sempre foi um jogador de chegada. Ele tá chegando mais, daqui a pouco mas ele é suspenso e fica fora dos jogos, né? Exatamente. Não, ele ficou fora da Copa por lesão, né? Vamos ser justos, né? Ele ficou fora da Copa por lesão, o Daniel Alves. Mas o Daniel Alves, ele consegue ter uma capacidade estrutural no time de São Paulo, que é o jogador a ser anulado. Eu só não sei se o Grêmio tem condição de fazer isso e de que forma. Por quê? Porque a faixa do Daniel Alves é uma faixa que os dois volantes do Grêmio, eles não vão poder pegar. Só se tu jogar com linha alta, mas aí já é complicado, porque tem jogador rápido. Tu vai deixar o Gabriel Sara livre, ele vai pra cima. Tu vai deixar o Reinaldo livre, que é um lateral espetado, ele vai entrar livre. Tu não pode subir os dois volantes para matar o Daniel Alves. Seria, em tese, Zé, um jogador pro Jean-Pierre pegar. Mas o Jean-Pierre consegue fazer isso sem a bola? O Jean-Pierre tem uma experiência, uma vivência naquela função de setor de marcação. Mas não sei se ele tem intensidade e vitalidade. É isso, esse é o problema, daí tu tira dele, porque não sei se é mental, não sei se o que tem o Jean-Pierre. A sensação que nos passa é que se ele for se entregar a uma tarefa de acompanhar o Daniel e tentar neutralizar o Daniel Alves, ele não vai conseguir chegar lá na frente, porque às vezes o centroavante, já falamos sobre isso aqui, o centroavante desce mais, se atira mais para dentro do campo do Grêmio, lá na intermediária para ajudar na marcação do que o Jean fica esperando. Sim. Ele não Mas baixa nunca coisa, além da intermediária do campo do adversário. Não recua mais que isso. O neutralizar o Daniel Alves daqui a pouco pode ser deixar ele longe de uma faixa decisiva. Tu não precisa neutralizar o jogador marcando. Tu não marca o Cuca fez encaixe, tá? Por exemplo, o Cuca que pra mim amarrou o Grêmio fez encaixe, 3 em 3, né? Ele juntou os 3 jogadores de meio de campo, que na volta foram o Alisson, o Jobson e o Sandri, nos 3 jogadores de meio de campo do Grêmio, Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Amarrou o Grêmio. O Grêmio não sei se teria condição de fazer isso, acho que não deve fazer isso. O desafio é como deixar o Daniel Alves longe de uma área decisiva.
porque ele consegue fazer coisas e consegue organizar coisas numa área decisiva. E aí tu conta com a movimentação dos jogadores de frente do São Paulo. Todos eles se mexem muito. Os de frente e os outros meias que dão suporte para esses jogadores de frente. Estou falando especialmente de 4 jogadores. Gabriel Sara, Brenner, Luciano e Igor Gomes. Eles se movimentam muito. E o Daniel mais ainda. E o movimento deles é também para possibilitar o movimento do Daniel. Outra coisa que surpreende, né? O Daniel tá com quanto? 37? Cara, ele tem um fôlego de 21, né? Ele não tem nenhum problema físico, é impressionante. E é impressionante como esse cara é bom de levantar taça, né? Não dá pra garantir que ele vai ser campeão brasileiro, mas se ganhar, mostra o quão ele é grande no futebol. Claro, já é independente até de fracasso no São Paulo. Mas como esses caras puxam, assim, tem um imã para conquistas no futebol, alguns deles, né? O São Paulo, segundo o Correio, 40 taças, né? Na matéria da página 22, Magno, tá dizendo que terá uma postura agressiva. Se o Grêmio já sabe que o São Paulo partirá para agressão... Já é de jogar assim para frente. Imagina com a necessidade de resultado, né? Partirá para uma agressão, o Grêmio já pode largar de início com uma postura de preservação do resultado, mais preocupado em conservar o resultado para matar no cansaço. Agora, eu não sei se é um excesso de otimismo meu pro jogo de amanhã. A gente acompanha a história da Copa do Brasil desde a primeira edição, quando o Grêmio ganhou do Sport. O Grêmio é tarimbado nessa competição. Se o São Paulo se meter de pato a ganso, ele pode dar ao Grêmio aquilo que o Grêmio quer. Porque o Grêmio tem PP para reagir, agora terá. Mas o São Paulo não sabe jogar de outra forma. O São Paulo sabe jogar desse jeito. O São Paulo sabe jogar assim. O São Paulo não sabe jogar na retranque, nem teria porquê. O São Paulo não sabe jogar. O São Paulo tem um estilo, um padrão de jogo muito bem definido, que é esse. Que é um padrão propositivo, um padrão com base em posse de bola, em troca de passes, em valorização da construção de jogo, por dentro com Daniel Alves, pelo lado com o Gabriel Sara e o Igor Gomes abertos e fechando, fazendo diagonal, apostando na subida, o do Juan Fran nem tanto, mas muito do Reinaldo pela esquerda, com muita movimentação na frente, o Luciano e o Brenner confundindo a zaga adversária, porque em geral quando você tem um centroavante na área do time do adversário, um zagueiro pega o centroavante e o outro fica na sobra. Quando você tem 2 sempre ao redor da área, como são Brenner e Luciano, nenhum deles fazendo essencialmente o pivô, os 2 se movimentando muito, mas dificilmente o Brenner saindo da área, o Luciano mesmo quando sai, ele de imediato já se aproxima, você deixa a zaga adversária sem sobra. E isso causa um incômodo. Você não tem, quando você perde a referência, o zagueiro da sobra, você se obriga a ir para o choque, você se obriga a ir para o combate. E aí é nisso que aposta o São Paulo. O jogo do São Paulo é moldado para forçar o 1 contra 1. E no 1 contra 1 os seus jogadores levarem vantagem. A base do jogo do São Paulo é essa. Contra o Grêmio, mesmo que o São Paulo tenha criado e perdido gols em Porto Alegre, em 2 jogos não funcionou para efeitos de resultado. O jogo foi 0-0 no Morumbi, o São Paulo teve 70% da posse de bola, mas foi 0-0 e o Grêmio criou as principais chances. E no jogo da Arena semana passada pela Copa do Brasil, a mesma coisa. São Paulo com 70% da posse de bola, com boas chances, mas o placar final o Grêmio 1-0. E tem que ver como se comporta o Léo na lateral esquerda. Até tava falando com o Zé aqui sobre isso, o Zé tava me perguntando sobre o Léo. Quem nos acompanha aqui sabe que eu falo há muito tempo que me chamou a atenção a maneira como o São Paulo desenvolve seu jogo lá atrás, que ele coloca os 2 zagueiros, né, às vezes mas normalmente até os 2, como praticamente laterais. Ele abre os 2 e avança os 2. E o Léo, e olha, foi num jogo até que o São Paulo não foi bem que eu fiz 2 jogos, fiz alguns jogos do São Paulo, mas 2 jogos que me chamaram a atenção. Um contra o Vasco, foi muito mal o São Paulo, ali ainda não tinha engrenado, então parecia até que estava numa crise, e depois o jogo contra o Curitiba, que foi 1-1 no Couto Pereira. E me chamou muito a atenção, porque não é que isso não exista, a gente vê muito lá fora as equipes jogando dessa maneira, mas é raro até no Brasil a gente ver zagueiros participando tanto e tão ofensivamente, deixando o Tietê lá atrás. Tanto por qualidade como por medo de um contra-ataque. Deixando o Daniel Alves lá atrás algumas vezes e empurrando os zagueiros. Agora o Léo não vai ter essa incumbência de ser o zagueiro, ele vai ter quase isso, mas vai ser um lateral esquerdo. Não vamos, claro, comparar e equilibrar o Reinaldo com o Léo, mas não pensem que será um zagueiro atuando por ali. É um cara que vai também ajudar no apoio.
O Juan Fran deu uma entrevista no final de semana, ele disse o seguinte, que pela qualidade poderiam jogar a Champions o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, dos brasileiros, e o Grêmio. O São Paulo reconhece a qualidade do Grêmio. O São Paulo já jogou com o Grêmio no Brasileiro e já jogou na Copa do Brasil. A atuação de Porto Alegre foi uma atuação muito boa do São Paulo e muito ruim do Grêmio. Pode decorrer da qualidade do jogo do São Paulo, mas pode acontecer, podemos compreender também, tu perde Jeromel machucado, tu tem dificuldades de fazer funcionar os setores, tu não tem a bola, mas o jogo agora, o Grêmio tem essa vantagem, o Grêmio joga por um 0-0, então ele pode se permitir deixar o São Paulo um pouco mais com a bola e reagir em velocidade, tendo o Alisson, tendo o PP, o time descansado. Eu tenho uma visualização do jogo de amanhã de uma outra forma diferente do que aconteceu em Porto Alegre. Essa questão de jogar Champions, até o Standard Liège joga Champions. Agora, com condições de vencer a Champions é outro assunto, né? Standard Liège, que há pouco tempo tinha o goleiro Ochoa, que voltou ano passado para a América do México. Grande Ochoa. Mas olha só, sobre o Grêmio jogar por 0-0, tá, Zé? Eu concordo plenamente, o Grêmio começa o jogo classificado, isso é ponto pacífico, isso é matemático, é do regulamento. O Grêmio começa o jogo classificado porque qualquer empate o classifica. Posto isso, o jogo de mata-mata ele é mais difícil de projetar os seus acontecimentos porque um lance muda tudo. Em um campeonato de pontos corridos, se você tem uma surpresa, um jogo atípico na largada, você tem outras 37 rodadas para colocar as coisas no lugar. Num jogo de mata-mata, não. Então, olha só, a gente está projetando um jogo. Vamos pegar um exemplo prático, embora seja a exceção da exceção, porque foi o 5º gol mais rápido da história da Libertadores. Grêmio e Santos, nós projetamos um jogo que durou 10 segundos. Não é que o jogo tenha acabado, mas ele mudou a partir dali. Então nós projetamos um cenário, projetamos um envolvimento, um enfrentamento que durou 10 segundos. Depois disso já mudou completamente o que as duas equipes tinham que fazer para o jogo. Nesse Grêmio e São Paulo, a chance de acontecer gol com 10 segundos é mínima, evidente, mas vamos lá. 5 minutos de jogo, num escanteio, gol do São Paulo. Já muda completamente. Então o que a gente está projetando duraria 5 minutos para em 85 tudo mudar. Vamos lá, outro exemplo. Começa o jogo numa estocada, contra-ataque, gol do Grêmio, PP, as costas do Reinaldo, do Juan Fran. Muda tudo de novo. O Grêmio fazendo um gol obrigaria o São Paulo a fazer pelo menos 2 para pênalti, 3 para se classificar. Aí eu imagino o Grêmio retrancado. Agora até então não, mas são só exemplos, fragmentos que mostram como o mata-mata é difícil de projetar. É o que eu costumo dizer, se alguém tem certeza do que vai acontecer, pode apostar que essa pessoa não sabe nada. Ela quer bancar a certeza para daqui a pouco querer comprovar uma tese. Mas na prática, simplesmente não dá para projetar. A gente tem projeções, claro, de comportamento. Agora, se tiver um gol com 10 minutos, muda tudo. Se o jogo for sendo conduzido pelo Grêmio em banho-maria, naquelas, até uns 30 do segundo tempo, aí a postura muda. Agora, e se o São Paulo começa e faz 2 gols em 15 minutos? Ou se o Grêmio, em 2 contra-ataques, faz Grêmio, 2 gols em 15 minutos? Muda tudo. Essa que é a magia. Como foi contra o Palmeiras ano passado, né? Contra o Palmeiras foi até pior, porque o Grêmio perdeu na Arena por 1-0, aquele gol que o Paulo Vitor está até agora entendendo onde é que a bola passou. Saiu perdendo em São Paulo com o Luiz Adriano, o Palmeiras abriu 2-0 de vantagem e o Grêmio em 4 minutos fez 2 gols e empatou o jogo, aliás, empatou o confronto em 2-2, mas pelo gol qualificado se classificou. Palmeiras ficou o segundo tempo inteiro sem saber o que fazer, aquele time pessimamente comandado pelo Filipão, começou a dar bico para a área e o Grêmio se consagrou. Mas de fato, ali o Palmeiras abriu 2-0 no agregado e o Grêmio em 4 minutos buscou. A graça do mata-mata é justamente essa. Por falar em pessimamente comandar, não é provocação, mas é para dar uma informação. Na semana passada a gente comentou aqui que tinha lá no site não sei, de uma das redes de televisão, qual era o melhor técnico da década. E deu o Filipão. Entrou. O Tite entrou em terceiro ou quarto? Da década. O único lugar onde não foi eleito foi no Guaíba Futebol Clube. Na década? Sim. Não, Nossa, década de 10 agora?
Na década de 10, na minha opinião, é o Guardiola, mas... Não, é o seguinte, Zé, ele foi o único brasileiro selecionado para ser... Não, nós estamos falando de uma escolhido... competição local, técnicos brasileiros da década que foi, que era uma pergunta... tá, brasileiro. Lembra mas onde é que o Filipão ganhou? Até tu chegou a dizer assim, que eu me lembro da frase do Cristiano, mas o que o Filipão tá fazendo aí? Isso, mas onde é que ele ganhou? Não via... Ele ganhou só com o Palmeiras. Não, mas aí eu te onde é que ele ganhou? Que eleição foi essa que ele ganhou? Tô perguntando. Eu não vi, sinceramente. Eu vi o Guardiola ganhar uma esses tempos, o Filipão. Eu não vi. Com o Filipão na seleção. Nós debatemos aqui, hoje é terça-feira. Nós debatemos aqui, foi o Bruno Ravazoli que trouxe a pesquisa na semana passada. Nós debatemos aqui em função disso, os nomes que disputavam, tava ali a lista. Né? Quais eram os 10? Eu sei, mas tu disse que o Filipão ganhou, foi isso? Eu olhei a pesquisa e o resultado deu o Filipão em primeiro. Mas onde é que tá essa pesquisa? Sinceramente, eu não sei que site é, eu não tô achando. Eu não me lembro se era do Lance ou da Fox Sports, Tudo bem, mas se é uma pesquisa mundial, eu não vou nem entrar nessa. Nós estamos falando da Fox Sports Brasil, dos técnicos brasileiros. O quarto é o Tite. Mas só um pouquinho, gente. E o quinto é o Marcelo Oliveira. Nós vamos fazer uma confusão, gente. Não, mas só um pouquinho. Eu posso ser desmentido por falta de informação, não tem problema. Mas quem ganhou foi o Guardiola. Se é a pesquisa que eu tô vendo aberta aqui na minha frente, Cristiano Ronaldo é escolhido o melhor jogador do século e o técnico, é isso? Não é isso, querido. São técnicos Bruno, por favor. nacionais. É de 11 a 20. Boa tarde. Uma provocação que é eu fiz semana passada. Treinador brasileiro da década, o Filipão foi escolhido como o melhor treinador brasileiro de 2011 a 2020. É uma pesquisa diferente da pesquisa do Guardiola. Não, daquela lista que eu trouxe, Carlos. De 2011 a 2020, com Carille, Muricy, Marcelo Oliveira, Filipão. Perfeito. Aqui, independente disso, acho um absurdo. Renato, quem foi o melhor técnico brasileiro na década? Filipão, Muricy, Tite, Carille, Cuca, Mano Menezes, Renato e Marcelo Oliveira. É um absurdo o Filipão ser escolhido. Mas só um pouquinho, gente. O Filipão não ganhou nada. É isso que eu quero dizer. É só uma pesquisa. O Edu César mandou pra gente aqui. É só uma pesquisa que a ESPN e Fox fizeram no Twitter. E eles só enumeraram. Filipão 1, Muricy 2, Cid 3. Sabe o que me lembra isso? Escolhe e bota 1 pro Filipão. Eles só lançaram a pergunta. Não tem. Filipão não ganhou nada. Vamos parar com isso aí. Não tem resultado final? Sim. Sim. Para aí. Eles colocaram os nomes. Vem aí, Guaíba Futebol Clube Especial, listas e seleções. Dia 2 de janeiro. Se o Filipão ganhar essa pesquisa aí da Fox Sports, o treinador brasileiro da década, etc., tá? Me lembra algumas escolhas que foram feitas no Guaíba Futebol Clube e que, por exemplo, o próprio Filipão foi envolvido e perdeu. Tinha uma época que eles perdiam. Eu tô dizendo, o Rogério Ceni, melhor goleiro de todos os tempos, é um voto de protesto para não ganhar o Manga. Porque senão o maior time... Porque senão a gente teria, gente, o time brasileiro de todos os tempos, o time mundial de todos os tempos seria... A culpa do Rogério Ceni ter sido eleito é por conta dos cruzamentos. Magno votou no Rogério Ceni, hein? É por conta do voto de protesto contra... Por conta dos cruzamentos. É por conta de um voto de protesto contra o Manga, porque senão o time de todos os tempos seria Manga, Cláudio Duarte, Figueroa, Marinho Pérez. Os caras eliminaram o Dida para passar o Alisson. Os caras botaram... Quem? Ribeiro Neto. Os convidados aí do Bruno, Wagner Martins. O Ribeiro tava querendo votar em seleção. Convidando o Eurico Quadros. O Eurico, depois de tomar um caminhão de chopp, de fumar nada, mas tomar um caminhão de chopp, elimina o Ribeiro lá, saiu pra quem? Pô, mas o Cristiano Oliveira eliminou o Ronaldinho Gaúcho, cara. Claro, entre ídolos do Grêmio, o Ronaldinho ou o Jeromel, o Ronaldinho, importância na história do Grêmio, engatinha perto de Jeromel. Isso é verdade. Ô Zé, tá me ouvindo aí, Zé? Sim, que a gente está tentando explicar, e só pra gente trazer que a informação que a Fox fez uma série de entrevistas com grandes personalidades, inclusive o Kaká foi entrevistado, então outros jogadores, também pessoas relacionadas ao futebol, para que eles também elencassem. Então foi uma ideia de aproveitar uma grande pauta com várias pessoas, fazer entrevista e tudo mais. Esse não é o ranking final. Foram os técnicos que tinham como opções para que essas pessoas entrevistadas. Exato. É o número do partido. Perfeito. Zé, só eu e tu agora, Zé. Só eu e tu.
Então o Filipão não ganhou, não me deixem loucos, ele não ganhou. Não ganhou. Ele é o número 1, o Gutierrez está esclarecendo, mas não tem um resultado. Não, é só o pessoal botar eu escolho eu escolho dois. Isso, chapa 01. Zé Aldo, fala, Carlão. Só entre nós aqui, só entre nós, tá? Só entre nós, assim, baixinho. Agora tu pode dizer, Minelli ou Filipão na história? Como o Minelli ou o Filipão? O Filipão é o maior vencedor de todos os técnicos que tem atualidade no Brasil, Carlos Guimarães. Ele é um dos maiores vencedores da história do futebol. Não fui eu que disse, foi o Cristiano Oliveira numa discussão outro dia aí que teve. Como tu justificaria um voto no Minelli nesse caso? Peraí. O que eu disse em discussão outro dia? Que o currículo entre técnicos do Brasil que tem maior número de títulos é o Filipão. Sim, tá, isso eu disse. Não, achei que eu tinha dito que o Minelli é maior que o Filipão, isso não. Isso o Guaíba FC em algum momento disse, mas eu não, eu fui contra. Não, o Guaíba FC consagrou o Minelli e eliminou o Filipão. Eu perguntei aqui, só pra gente vai fazer um intervalo, um ouvinte... Acho que nem pra final foi Filipão daquela vez, né? Não foi? Um ouvinte, o Magno de Florianópolis... Só para esclarecer antes do intervalo aqui, Magno. O ouvinte Magnus de Florianópolis perguntou: e se o VF não jogar, será que vai Wanderson ou Tassiano? Aí eu perguntei aqui sobre Vitor Ferraz para o Rafael Pfeiffer, ele está me respondendo. Ele já mandou a escalação, inclusive, para amanhã. Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa. Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Alisson, Pepe e Diego Souza. Ele disse que Jeromel em campo será o milagre dos milagres. Ele não descarta, mas é só por milagre. Então ele já deu a escalação, Vitor Ferraz está escalado. O ouvinte lá de Florianópolis queria saber, não tem nem Tassiano nem Wanderson. É o Vitor Ferraz que joga. Porque ele estava, pelo que eu entendi, estava preocupado com aquela aparente lesão muscular do jogo do final de semana do Vitor Ferraz. Bem, vamos fazer um intervalo, são 12h40, nós já voltamos. Agora 12h43, estamos retomando o Ganhando o Jogo, vamos para o último bloco aqui para o Banco Banrisul. Aqui é a nossa casa e cuidar bem de quem vive nela é o que fazemos, Banrisul. A nossa parceria faz a diferença. O recado agora final é da Casa Requinte, que tem ambientes planejados e está com uma excelente condição. Entrada para 60 dias e parcelamento em 24 vezes. 2 endereços, na Venceslau Escobar 1549. O fone é 3737-7549. Na Campos Velho 1337, lá o fone é 4061-3811. A Ana até brincou comigo, tá vendo, o Carlos ia falar sobre esse assunto, olha na tela, é que o Ministério Público do Rio está abrindo um expediente para apurar a ocorrência de eventual ilícito no fato de Neymar organizar um evento com aglomeração de pessoas em Mangaratiba. Prefeitura de Mangaratiba. A Associação dos Condomínios de lá se sentiu mordida, foi atrás, o município disse que não era com ele, lavou as mãos, que não podia interferir num evento privado entre particulares, mas eles foram ao Ministério Público. Eles foram ao Ministério Público e vão azedar a festa do Neymar. Vai melar. Olha, tchê, negócio é o seguinte, se sou eu fazendo uma festa, a brigada bate e manda todo mundo pra fora. Neymar não é com o município, eventual ilícito. Mas que pipocada das autoridades, que pipocada. Essa é uma discussão bem interessante, porque diz com o direito à propriedade privada, o espaço particular das pessoas, o direito a fazer com o seu corpo que bem entende. Isso aí não funciona com pessoas de CPF normal, por assim dizer. É que tem uma coisa, tá? Discussão bem acadêmica, bem interessante essa. Não, a discussão, isso aí, não, nesse ponto é uma situação, é uma discussão de lei, né? Enfim, eu não quero entrar nesse ponto. Eu vou entrar no ponto já provocado pelo Jorge Mendes, um pouco mais social, né? Sociológico. E aí, depois a lei diz se pode ou não pode, né? O que me chama a atenção nesse caso é a absoluta falta de cidadania do Neymar. Não tem nenhuma noção de cidadania, nenhuma. Nenhuma noção de como ele, do tamanho que ele tem, gênio dentro de campo, jogadoraço, que existe sim um direito de ir e vir, mas existe dentro desse direito de ir e vir uma representação social de um jogador que é o maior jogador brasileiro disparado da década, eu acho que não tem nenhuma dúvida disso, disparado da década, o Neymar, e ele tem, por causa disso, uma representação social onde ele tem o direito de fazer isso, né, mas o dever de não fazer isso. São duas coisas diferentes, direitos e deveres. Ele tem o direito de fazer isso, liberdade para onde ele quiser, fazer o que ele quiser,
mas ele tem um dever de não fazer isso, porque o dever, ele também, e aí é longe da lei, ele é um cumprimento social de como ele se mostra para a sociedade. E nesse momento ele se mostra para a sociedade mais ou menos como o seguinte: quer saber? Negócio é comigo, eu vou me divertir, eu vou trazer meus parceiros, um monte de artista, azar dos outros, vou aglomerar, ninguém vai documentar isso porque eu vou confiscar celular, e aí tu fere o direito de ir e vir, né? Embora ali tenha uma espécie de contrato social em que tu se submete a isso para poder participar da festinha do Neymar. Um objeto teu é confiscado, tu não pode ficar com esse objeto em troca de estar presente numa festa promovida pelo Neymar. Ali a total ausência de cidadania, o negócio do menino Neymar. O Neymar é um adulto de quase 30 anos, um dos nomes mais importantes que a nação tem, que o país tem, e no entanto ele não tem nenhum tipo de pudor, vergonha ou constrangimento em fazer uma festa organizada com um monte de gente desprotegida no meio de uma pandemia. Eu não sou daqueles que acham que o jogador tem que ser exemplo, tem que ser todo certinho, tá? Acho que somos seres humanos e a gente comete erros, mas isso não é um erro. Isso é um ato premeditado, planejado, de um ser humano que não se enxerga em nenhum momento como um ser social. Eu achei que o Neymar tinha evoluído nos casos de racismo, eu achei que ele tinha evoluído depois daquele caso contra o Istambul, em que ele também ajudou o Paris Saint-Germain a sair de campo depois de uma ofensa racista de um árbitro a um membro da comissão técnica do time turco, mas pelo que eu tô vendo, o Neymar voltou a ser o parça. E quando ele é o parça, ele é um sujeito altamente imaturo. O problema não é o Neymar fazer a festa, gente. O problema é o Neymar avisar que vai fazer uma festa e fazer uma festa no meio de uma pandemia. Isso, pra mim, tem um sentido problemático enorme. E aí, eu li, só pra complementar, uns gaiatos colocando: "Ui, tu tem inveja dele". Não, eu não tenho inveja. Nesse sentido, eu tenho uma outra coisa só. É pena. Porque o Neymar tem um monte de grana, mas não tem riqueza de espírito. E eu tô numa fase bem assim de ver pobreza de espírito nas pessoas. Se eu tivesse a grana que o Neymar tem, não invejo a grana dele. Gostaria de ter, não sou hipócrita, gostaria de ter, mas se eu tivesse a grana dele, a última coisa no mundo que eu faria era reunir um monte de gente numa aglomeração, enquanto eu vou passar o ano novo com uma pessoa, por conta de evitar a aglomeração. Poderia passar com mais pessoas, teria até condição para isso, poderia até passar, Zé, em outro lugar, tenho condições para isso, mas vou passar com uma pessoa dentro de casa, porque eu também, no meu tamanho, desse tamanho, pequenininho, não vou querer aglomerar e colocar a vida de ninguém, muito menos a minha, em risco. Que pobreza de espírito. Ter dinheiro não significa ser rico. O espírito, ele tem uma outra coisa e aí depende de dinheiro. E o cara que coloca que tem inveja, meu Deus, tu é mais pobre de espírito do que qualquer outro. Me desculpa. Eu serei bastante breve para falar sobre o Neymar e dizer que é muito bom, é ótimo, é maravilhoso que o Neymar seja o nosso principal jogador, porque ele joga muito. Mas é terrível, é péssimo, é horroroso que o Neymar seja o nosso principal ídolo, porque fora de campo ele não é exemplo para ninguém. O Código Penal, ele tem lá no artigo 268, que é o que está sendo invocado nesse caso, a seguinte regra: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Então estamos diante de uma norma na qual pode ser enquadrado o Neymar se ele realizar o evento, reunindo pessoas, violando as determinações e restrições do município de Mangaratiba. Os demais condomínios, aplicando a regra da isonomia constitucional, foram impedidos de realizar eventos e não infringiram a legislação. Se submeteram a ela, com um espírito social, com uma consciência social, com a compreensão que estamos em meio a uma questão sanitária que se sobrepõe às vaidades individuais, enfim, as intenções e pretensões individuais em nome do coletivo, e respeitaram. O Neymar andou para isso, e isso é que está deixando um sentimento de revolta de maneira generalizada, porque as pessoas estão entendendo que o dinheiro não compra tudo.
É que o Carlos traz com muita propriedade a questão de que não é apenas, né, a questão legal, porque a gente compreende que esses artigos, essas multas, né, infelizmente isso não vai se aplicar, né? A gente viu aí, e a gente viu quantas oportunidades aí, o Ronaldinho Gaúcho foi um exemplo, né? Que olha quantas vezes ele é criticado, é um gênio, pra mim um dos melhores jogadores do mundo, que eu já vi jogar, então o melhor. A gente compreende que essa realidade, viver num mundo onde você tem essa capacidade de idolatria, onde você tem esse carinho, onde você tem essa admiração, infelizmente o que esse status te possibilita, os recursos, não só financeiros, mas também de, isso que é, o cara saiu do Paraguai sob aplausos. O que ele fez para receber aqueles aplausos? Nada, ele só infringiu uma lei. Então a gente fala assim, tudo isso é muito delicado, mas o papel social que implica, porque, e a gente compreende também que hoje, numa época onde o ser tem que ser perfeito, iluminado, viver num mundo de arco-íris, amar a todos e sem ver nenhum problema no que acontece, né? A gente fala assim, se o cara tem que ser, né? Ele tem essa pauta assim, então ele tem que ser perfeito em todos os outros aspectos. Isso também, eu acho que é algo que a gente deve considerar, mas em meio a uma pandemia, onde a gente fala a última coisa que a gente pede para as pessoas, quantas nós aqui não estamos vendo nossa família, nós não conversamos, eu não vejo a minha avó desde o início do ano, literalmente, assim, porque eu tenho medo de expor ela ao risco. A gente tá vindo trabalhar, a gente se expõe todos os dias ao sair de casa, vir realizar as nossas atividades, e uma pessoa que vai se reunir com 500 pessoas, né, agora a expectativa, pelo menos a assessoria já se manifestou do Neymar, dizendo que não foi ele que arrumou a festa, que é uma produtora, né, que é uma empresa, uma terceirizada. Então a gente fala assim, se esse já tá sendo o discurso, né? Se foi comprado um terreno para realizar essa festa, para colocar essas pessoas, a gente pensa, o que isso quer dizer pra pessoa que já é difícil colocar máscara para sair na rua para fazer as compras do supermercado? A gente fala assim, eu e o Guti, a gente tava falando, a gente viu algumas cenas de festas e aglomerações. Mas o cercadinho. Tá, não, mas eu estou no cercadinho, eu passei álcool em gel. Os caras com gradil entre eles. Não, peraí, gente, com 50 centímetros de distância. Exato, então a gente pensa assim, o que passa na cabeça da pessoa? Né? O vírus respeita os gradinhos. E a pessoa tem total liberdade, assim, tipo, não, eu tô no cercadinho, então não vai acontecer nada, eu tô cumprindo o meu papel social. Gente, peraí, né? Vamos refletir um pouco em o que isso significa, como o Carlos falou, pra todo mundo que pensa que aglomerar não tem problema. Bom, se o Neymar tá aglomerando, então eu também posso. Existe mais uma pro Jorge Mendes aí, já que ele me provocou, eu venho, Jorge Mendes. Depois tu manda recado me dando beijo, tá? Existe no Brasil atual, acho que é até um fenômeno mundial, mas no Brasil atual, um culto maior à celebridade, em que se tem uma ideia de que a celebridade ela é um ser imbatível e uma meta a ser atingida. Ou seja, a massa, aquela massa que eu falei lá atrás, vocês lembram? Lembram? A massa enxerga a celebridade como um case de sucesso pleno, e o case de sucesso pleno está livre para fazer aquilo que ele quer, porque ele conquistou isso, porque ele tem dinheiro para fazer isso. O que mais me chama a atenção do Neymar, me chama menos a atenção do Neymar, que para mim mostrou mais uma vez que é pobre de espírito com isso, tá? Mas o que mais me chama são as pessoas. E as pessoas dá pra ver que são de origem bem humilde, assim, são pessoas que não têm até muita instrução, colocando que o dinheiro é dele, ele faz o que ele quer, queria estar lá e inveja de vocês. Isso aí é de uma falta de... não é nem de cognição, porque às vezes a gente é burro em algumas coisas, né? Mas uma falta de compreensão social gigantesca. Me leva a crer que se essa galera acende, não respeitaria a lei. Não, eles não Se tivesse essa grana, não respeitaria nada. Uma falta de compreensão social. A gente vê aí compreensão, não é nem isso, Gutierrez. Guimarães, que a gente não está criticando os músicos que aceitaram participar. Não, vou criticar os músicos os também. Convidados que irão também. Quem são os músicos? Quem são os músicos? Não sei, cara. Não sei, tu tá então, me dá os nomes dos músicos que eu vou criticar. E outra, partiu do cara a festa, gente. A gente pode até criticar os músicos, beleza? Mas a gente conhece quem? O Neymar. São 5 dias. É uma festa com músicos. Não, tem que criticar o Neymar, principalmente. E as pessoas que não têm a mínima compreensão social. A gente sempre fala de alguns políticos que estão lá exercendo seus mandatos e são reeleitos. A culpa não é totalmente ou somente destes agentes políticos, é de quem os coloca lá. O mesmo vale para a festa do Neymar, é evidente, ele é o grande centro disso aí, é o culpado disso aí por conta de estar realizando a festa. Agora, só vai acontecer festa porque tem participantes. Se as pessoas tivessem consciência, se todos tivessem ou soubessem, tivessem algum discernimento,
não vou participar, pode acontecer algo ruim, pode ser isso. Não teria festa. Neymar faria a festa sozinho. Esse ponto também. Não, e a gente compreende. Conscientização, Ana, conscientização. Só tem festa porque tem gente que vai ir. Não, exatamente, a gente fala que essa consciência, né, e às vezes a gente, parece que vocês sempre falam que a Europa é isso, a Europa é aquilo. Eu falo, mas de fato, por talvez não ter a mesma dimensão continental que nós, como brasileiros, temos aqui, de que às vezes a gente demorou para se entender exatamente, o pessoal, pois é, mas isso e aquilo, só que lá compreendendo assim, as pessoas compreendem que uma pequena engrenagem vai fazer toda a diferença, porque a gente compreende, vamos pegar o exemplo da festa do Neymar, não são só os convidados, porque a gente compreende que o universo da pandemia prejudicou sim muitos eventos, as pessoas que vão trabalhar nesse evento, a pessoa que vai servir, a pessoa que vai levar, a pessoa que vai fazer o transporte, a pessoa que vai fornecer a comida, a pessoa, claro, isso movimenta muito a economia, mas o lado humano, a gente compreende que no início da pandemia nós tivemos um evento onde os influencers participaram e quem morreu foi o motorista da van que levou o pessoal até a festa. Essa última festa do Carlinhos Maia, que eu não conhecia, mas é um influencer, a gente tem que respeitar o número de seguidores que esses caras têm. Ele fez uma festa semelhante, fechada, acho que de Natal, algo parecido, e muitas pessoas infectadas. A maioria delas, principalmente as que estão sofrendo com a infecção, garçons, copeiros, as pessoas que trabalharam na festa, não necessariamente os convidados. Tem que se pensar nisso. É aquela velha história, né? As pessoas com a necessidade de trabalhar, de pegar o seu sustento, mas ao mesmo tempo cuidar da sua saúde. Tenho que encerrar. Estou em cima da hora, só rapidinho para dar um recado aqui. O Avelino veio nos trazer a última edição da revista Gol. Tem na capa o presidente Barcelos, o nome do próximo triênio, perfil e metas do presidente Colorado, Copa Federação Gaúcha, conquista inédita, um pôster do time do Santa Cruz que é campeão. Adeus do ídolo, a 10 vai sentir saudade, falando sobre D'Alessandro, e Gauchão intercampeão na categoria feminina. A revista Gol, a última edição, está nas bancas. Tô estouradão aqui, Magno. Então um abraço. Até amanhã, 11 da manhã. Tchau.